Olá, muito bom dia. Estamos entrando no ar com o nosso Companhia Inteligente especial e hoje é diferente, né? Você está acostumado a ouvir o Companhia Inteligente no sábado. Ontem teve programa, né? O Júlio Ribeiro, ele fez muita bagunça, o Júlio, ontem, né? Eu ouvi o programa, ele se comportou, né? Então, acho que estava em boa batuta, em boas mãos. Mas hoje é um Companhia Inteligente diferente, é especial e não por acaso, tá? A gente está no Parque Eldorado, tá? Em Eldorado do Sul, porque uma empresa que nos orgulha muito, está completando 20 anos neste mês de outubro. Não é à toa, não são todas as empresas que conseguem ultrapassar essa marca, chegar nessa marca, e há motivo para muita festa. Hoje vai ser um programa especial, a gente certamente vai contar muita história, a gente vai rir, a gente vai se emocionar, e eu estou na companhia de amigos que eu conheci. Eu já perdi a conta, 5, 6 anos, né, mais ou menos, então, e que eu tenho o orgulho de carregar no lado esquerdo do peito, como diz a música do Milton Nascimento. A gente está no Parque Eldorado, na mais nova instalação da Vivar Sleep Center, e mais eu não digo, porque a partir de agora eu só sou o condutor dessa festa, os astros estão aqui e estão na plateia, gente que ajudou a escrever essa história aqui. Meu caro Bruno Dias, diretor-geral da Vivar, muito bom dia. Obrigado por nos receber, nos convidar para a festa, né? Bom dia, meu amigo. Eu que agradeço a disposição aí de uma empresa tão solidada, centenária como a Guaíba, de estar vindo até aqui apresentar o seu programa dentro das nossas instalações numa data tão importante com pessoas tão importantes. E vejam bem, eu quero já iniciar o programa dizendo que essas pessoas são tão importantes que só está aqui as pessoas que fizeram parte desses 20 anos de histórias. Vocês não vão ver aqui meus amigos, vocês não vão ver aqui meus parentes. Essas pessoas, elas são importantes na minha vida pessoal, na minha vida profissional. As pessoas mais importantes que me ajudaram a construir tudo isso aqui estão aqui hoje. Muito bom. A gente vai contar a história pré-Vivar, a história da Vivar, e no final, eu acho, né? Não sei, tu vai contar ou não vai contar? A razão da gente estar aqui, porque acho que é um novo capítulo, né? Uma nova fase, e o Bruno tem aquela coisa do empreendedor, assim, quem olha de fora olha e diz assim, esse cara é completamente maluco. E geralmente o empreendedor, para quem não é, para quem é conservador, que vai na bolsa de valores e só compra aquela ação, né, daquela empresa que risco zero, digamos assim, esse cara não é um empreendedor. O empreendedor é o cara que arrisca, que tenta, que dá certo, que às vezes tropeça, mas trabalha. Eu vou te contar uma história. Eu virei pro Léo, falei, Léo, consegui uma barbada aqui, tô fazendo um investimento que me rentabiliza em mais de 3% ao mês. O Léo falou assim, nós precisamos almoçar junto hoje. Nós precisamos conversar. Tô passando aí que eu vou te explicar algumas coisinhas. No dia seguinte eu tirei o dinheiro lá. Ainda bem que o André, que é economista e que me apresentou, é óbvio, nós estamos aqui brincando, etc. Tirei o dinheiro, ficou lá um bom tempo, ganhei dinheiro, mas o Léo me explicou uma conta que é muito bacana. O Léo virou e falou o seguinte, não sei se eu posso falar dos investimentos do Léo, né? Que daqui a pouco ele vai ser apresentado por ti. Bruno, eu vou te dizer uma coisa. Os investimentos que eu tenho, que me geram segurança, renda fixa, me deram mais ou menos a mesma rentabilidade dos de altos riscos, só que não me tiraram sono, a minha qualidade de vida. Então não vale a pena. Só que e o Léo é um cara que trabalhou muito nisso, assim como ele perdia muito, nessa de risco ele ganhava muito. Só que esse sobe e desce, só que eu não sou investidor. Se eu perdesse, eu botei todo o meu capital nesse de alto risco. Eu não sou que nem ele que entende, que mexe com isso. Então, ele falou, você não mexe com isso, teu negócio é avivar, investe, é o que você sabe, sai fora. Só que o seguinte, né? Aí foi meu irmão, o Rubinho, você é burro, você só pode botar 15% em risco, 20%. O resto você tem que colocar. Mas, Rubinho, os caras abriram um banco. Os caras são grandes. Bruno, um banco eu só acredito em Bradesco e Itaú. Sai daí, seu moleque. Aí eu falei, cara, olha só, esses dois construíram alguma coisinha nas suas vidas. Eu preciso escutar esses caras. Ainda bem que ele te convidou para um almoço, né? Ainda bem. Aí no dia seguinte, o filho da mãe, e aí, já tirou o dinheiro? Não, vou tirar. No dia seguinte, Brunão, eu já sei, Léo, vou tirar. Aí eu tirei. Aí ele, acho que quem não estava dormindo era ele. Era ele, né?
Gabriel Chanam, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Léo, bom dia, Bruno, bom dia a todo mundo. Essas histórias daí são bacanas de escutar, né? O Léo, eu escuto há anos aconselhando o Bruno falando, e o Rubinho é bem esses dois estilos, né? Um ponderado e o outro mais estilo Bruno, assim, incentivando. Leonardo Adami, é isso? Não, tem o Leonardo Adami e tem o Leandro Molinari. Bruno, cara. É o Leonardo Molinari da Silveira e o Leandro Adami. Então tá bom. Meu caro, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. É importante contextualizar o que o Bruno fala. A gente vai ouvir uma história muito bonita, uma história muito rica, uma história de altos e baixos, uma história de calafrios, mas a história da Avivar. E a Avivar é uma empresa que teve sua história toda montada, e quando eu chamei o Bruno para conversar a respeito dos investimentos dele, eu falei, cara, investimento é para te deixar tranquilo, é para te dar segurança. Se você tem que arriscar, arrisca na tua empresa, arrisca no teu negócio, arrisca onde você conhece. Você sabe no que você é bom. Arrisca nisso aqui que nós estamos vendo, né? Sim, arrisca onde você domina, arrisca para crescer. E ele já fez muito isso na história toda dele, e a gente vai ouvir muito a respeito disso, mas se eu posso dar uma dica, eu tenho os meus negócios, neles eu domino. O Bruno domina muito o comércio de colchão, então é ali que ele é ali que ele entende, é ali que ele vai um pouco além. Nos investimentos, tome tranquilo. Isso é seja pela segurança. Isso é até um conselho, né, Léo? Porque tem muito aventureiro que acredita que conhece um pouquinho, acha que sabe tudo e bota toda a sua grana e perde tudo. Isso é muito comum. Infelizmente acontece isso. Eu costumo dizer que as pessoas a nível de investimento, elas são seduzidas ou por ganância ou por alguma coisa que elas não conhecem. Não é aí. Não é aí. Você vai ser bem sucedido aonde você domina. Os vendedores serão bem-sucedidos vendendo, os empresários serão bem-sucedidos nas suas empresas, os professores serão bem-sucedidos ensinando. A gente tem que trabalhar na nossa área de competência. É verdade. Agora, falando, né, da área que o Bruno entende, que o Gabriel está junto há mais de 20 anos, né, ou talvez mais, formalizado com o Vivar há 20 anos. Eu estava olhando, dentro aqui do pavilhão tem um caminhão, e eu já ouvi essa história do Bruno mais de uma vez, de como tudo começou. E o pessoal olha hoje para Vivar, passa ali na Sertório com a Ceará, vê aquela que eu chamo de QG, né? Aquela loja grande, bonita, vistosa. Passa na Fabrício Pilar, ou melhor, na Quintino com a Fabrício Pilar, que é uma espécie de volta às origens da Vivar, porque foi na Quintino que a Vivar começou. E olha e diz assim, pô, bacana, né? Que loja legal, que marca fantástica, né? Produtos de qualidade. Só que o pessoal às vezes não sabe como é que começou, né, Bruno? Como é que começou? Cara, eu vou tentar ser objetivo, acho importante falar. Eu tive uma montanha russa, eu venho do ramo dos colchões, da minha família do ramo dos colchões. O pessoal acha que já nasceu grande, né? Eu tive uma experiência. Eu fui montar colchão magnético, rapidamente falando, onde eu tive um sócio, e esse sócio teve um comportamento inesperado, fora do que eu imaginava, do que foi acordado, e todo o dinheiro pouco que eu tinha quando eu saí, acabou. E aí eu fiquei meio mal de cabeça, porque eu tinha saído da empresa da minha família, não queria pedir arrego. Moral da história, recebi um convite para trabalhar na Ortobon, que é a maior fabricante de colchões da América Latina, maior consumidor de produto químico do mundo, e eu sei o que me esperava, porque a Ortobon é dos meus parentes, é da minha família. O meu irmão lá é diretor, meu pai participou da fundação, o meu tio é o proprietário. Mas o fato da gente ser parente só piora as coisas ficam mais sensíveis. Eu fui com muita sede ao pote no início e demonstrei um calcanhar de Aquiles de um diretor, de um gerente geral de uma operação, e ele mandou um memorando para o Rio de Janeiro dizendo que não me queria mais na planta, na fábrica dele. O meu tio, que é um cara muito sagaz e gosta de testar as pessoas, mandou o meu irmão resolver o problema, que o diretor da planta, e meu irmão cuidava do trabalho desses diretores. O meu irmão, no risco de estar sendo testado ou não pelo meu tio, para mostrar profissionalismo, chegou lá,
Em 10 segundos me mandou embora. Eu tinha um salário na época de aproximadamente mais de 20 mil reais. Eu tinha 22 anos de idade. Era o meu sonho, era o meu futuro. Meu pai trabalhou a vida inteira nessa empresa. E o meu irmão não me deu nenhuma satisfação, porque eu estava sendo mandado embora. Eu me lembro de ter feito 3 visitas para clientes que não eram atendidos pela Ortobon. E eu vendi nas 3 visitas cargas fechadas. E isso mostrou uma vulnerabilidade, uma falta de trabalho daquele diretor que trabalhava naquela época, de nunca ter vendido para aqueles clientes. E alguns modos operantes da empresa, em vez de eu falar com o cara, eu mudei porque era para melhor, e isso expôs o trabalho dele. Aí que ele reclamou para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, meu tio mandou meu irmão resolver. Meu irmão não conversou, me mandou embora porque queria mostrar para o meu tio que ele era mais profissional do que família. E meu irmão. Só que na minha cabeça eu não tinha maturidade para enxergar isso hoje, Guilherme. E quem está aqui, quem me conhece, eu sempre fui muito recriminado. Eu fui expulso de 3 de colégio. Eu pegava 8 recuperação. Eu rodei 3 vezes. Meu pai queria me botar no internato, minha mãe que não deixava. Eu fui estudar em Cachoeirinha, entendeu? Meu pai estava ensinando para os meus irmãos, ou falando sobre negócio. Aí eu não entendia, porque eu tinha déficit de atenção. Tenho. Aí eu perguntava para o meu pai: pai, eu não entendi nada. Depois teus irmãos te explicam. E isso ao longo dos anos, eles vão te vendendo um rótulo. E eu até então comprei esse rótulo. E para mim foi muito difícil, porque o negócio é o seguinte, cara. Muitas vezes você vê muitas histórias de pessoas humildes na vila. Eu até falei com o meu terapeuta isso na época. Quando você é um cara pobre, mora no morro, tem dificuldade de emprego, tem dificuldade de trabalho, mas você está com teu pai, tua mãe, teus irmãos do teu lado, cara, tu tem tudo. Se tu tem família, tu tem tudo. E da minha família, eu era a ovelha negra da história. Então eu, quando quis botar a empresa com o Leonardo, né, a minha família só faltava ligar para o Leonardo e falar assim: meu, tu vai perder dinheiro, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Porque nunca conversaram com o Leonardo, nunca solidarizaram, nunca se colocaram. Eles tinham certeza que eu ia dar o tombo no Leonardo, todos eles, porque todos eles tinham dinheiro. Por que eles não me emprestaram para mim botar a loja? Todos. O Elton tinha, o Rubinho tinha, meu pai tinha, minha mãe tinha, todos tinham dinheiro para me emprestar, para eu botar a loja. Mas quem botou foi esse cara que está aqui na nossa frente. E como eu não tinha o reconhecimento de ninguém, cara, de ninguém, eu podia decepcionar qualquer pessoa na vida, menos o Leonardo. E o Léo é um cara completamente diferente de mim. Eu gostava de correr de carro, o Léo é um cara comedido. Eu gostava de briga, o Léo é um cara comedido. Eu gostava da confusão, entendeu? Eu não estudava, o Léo é estudioso. Eu rodava, ele passava por média em tudo. Eu não falo nem português, ele fala inglês, japonês e francês. Cara, a gente tinha tudo para não ser amigo. E a gente virou, porque o respeito que um tem pelo outro foi muito grande. Antes de eu botar a Vivar com o Leonardo, quando eu fui mandado embora da Ortobon, que eu dormia 18 horas por dia, eu ia no cinema do Bourbon, antes de botar minha loja, tinha uma sessão, as pessoas vão lembrar disso, que começava às 11h15 da manhã. 10 horas da manhã eu estava esperando o cinema abrir. Eu entrava no cinema às 11h15 e saía à meia-noite, porque eu não queria viver a minha realidade, eu queria entrar na realidade do personagem, porque eu não via sentido na minha vida naquele momento. E aí, cara, quando deu esse negócio que meu irmão me mandou embora da Ortobon, mudou o gerente geral daqui de Campo Bom, da filial do Rio Grande do Sul. Era um cara que eu tinha um relacionamento melhor. E eu, mal de cabeça, fui na fábrica, conversei com ele e ele me emprestava os colchões. Tecnicamente isso se chama consignação. Ele me consignava colchões, eu alugava um caminhão também. Eu só pagava o aluguel depois de vender os colchões, e eu ia pra praia no verão vender colchão em praça pública, tá? Alguns amigos meus me ajudaram a comercializar os colchões. Os caras botavam uns bonezinhos e tal, mas enfim, o Norton foi um, o Carlinhos foi um. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: teve uma coisa muito que mexeu muito comigo.
porque isso foi após eu ter sido mandado embora da empresa. E era tu que dirigiu o caminhão ou não? Oi? Não, eu ia na boleia. Na boleia do lado. Do lado da boleia. Aí eu cheguei a primeira vez. E o caminhão carregado de colchão atrás. A primeira vez que eu fui, os caras recolheram a minha vendinha lá. Por quê? Porque eu não tinha autorização da prefeitura. A experiência, a dor ensina a gemer. No outro fim de semana eu voltei, fui na prefeitura, peguei a liberação, o alvará de vendedor ambulante, encostava o caminhão na praça pública, botava os caminhões na praça e ficava esperando o pessoal chegar e vendia. E eu mesmo muitas vezes entregava até de bicicleta. Graças a Deus naquela época não tinha colchão de mola, era só colchão de espuma. Eu paleteava 2, 3 colchões juntos e saía entregar. O interessante, e quando era muito longe, eu entrava no caminhão, na hora de ir embora, entregava nas praias vizinhas, Remanso, Capão Novo, onde fosse. E aí, cara, eu vou dizer os números aqui. Eu vendia num final de semana 4, 5 mil reais no final de semana. Vai lá, 5 mil reais eu vendia, 3 mil era custo de mercadoria e eu ficava com 2. Pagava 500 pau pro motorista e ficava com 1.500. E naquela época, 1.500 era muito dinheiro. E era a opção que eu tinha. Bom, eu sempre tive meus probleminha com meu irmão mais velho. Um dia eu fui pegar uma nota fiscal lá com ele e ele me deixou esperando um tempão. E eu já tinha uma bronca, porque quando eu saí da empresa, eu saí sem rescisão nenhuma, né? Quando eu fui botar a empresa de magnético. E aí um dia eu falei, como eu saí sem pegar nada, etc., você não tem como ver mais um valor do meu Prolabore? E ele disse que não podia fazer nada por mim. E a empresa dele andando, como a Vivar está andando hoje. Aquilo me magoou muito, muito. Mas tudo bem. Quando eu fui pegar, aí a gente teve uma rusga por causa disso. Quando eu fui pegar a nota fiscal lá... De uma nova carga de colchões? De uma carga, ele que me dava as notas fiscais, me emprestava a nota fiscal, porque eu precisava de uma nota fiscal para poder vender. E circular com a mercadoria. E aí um dia ele me deixou esperando, eu fui reclamar. Aí ele, você tá achando ruim? Não vou te dar nota fiscal. Cara, eu fiquei enlouquecido com aquilo. Eu vendendo colchão em praça pública. Não tô pedindo nada pro cara. E o cara Bom, moral da história. O que aconteceu? Eu me lembrei quando eu estava saindo que ele tinha empresas no meu nome, que eu tinha emprestado o meu nome. Voltei, subi na sala dele no escritório lá na Zenha, numa loja. Não me esqueço, essas coisas a gente não esquece. E falei, cara, olha só, você tem empresas, ou você me dá a nota fiscal da minha loja que está no meu nome, ou amanhã eu estou indo no contador para encerrar essa operação. Não, só um pouquinho. Foi lá e pegou uma nota fiscal e me deu. Peguei a nota e fui para a praia. Quando eu cheguei na praia, pela primeira vez, uma coincidência, chegou a fiscalização do ICM. Aí eles me pediram a nota fiscal, liberação alvará do município, tô grandão. Beleza, já tinha vendido uma meia dúzia de colchão, porque eu vendia bastante. E as lojas ali me denunciaram, porque eu tava tomando venda deles. Sim, tu tava incomodando. Cara, daqui a pouco eu vejo os caras demorar, era aquela Elbazinha da Receita falando assim. Daqui a pouco o cara chama o brigadiano, eu falei, que deu? Cara, o brigadiano de freio me pega assim, me bota de contra o carro e me algema e me leva preso. A nota fiscal que meu irmão me deu era fria. É uma empresa que já tinha fechado, a empresa que ela já tinha fechado e ele não tinha devolvido ainda as notas fiscais. Então eu não posso dizer se ele fez de propósito ou não sei. Eu sei que esse dia foi um dos piores dias da minha vida. O Norton, não sei se está nos escutando aqui, lembra muito dessa história, porque parecia que eu estava no fundo do poço, que ninguém sabe. Cara, foi muito ruim eu ser conduzido, foi muito ruim. E aí, cara, que eu falei o seguinte, quer saber de uma coisa, velho? Eu vou parar, eu vou fazer o que eu fiz a vida inteira do que eu sei fazer. Aí um dia eu liguei pro Leonardo, falei, velho, a vida inteira eu vendi colchão, fui reconhecido por melhorar as vendas das lojas da minha família, fui reconhecido por melhor rentabilidade, eu sou bom vendedor e, cara, eu queria conversar contigo, Léo. E aí nós fomos no barranco, né? Uhum. E aí eu vou deixar pro Léo contar essa história aí. Vai, Léo.
Esse é o teu momento de maior loucura, porque pelo que eu senti, tu é um cara conservador, assim, aí tu resolve comprar a ideia do louco do Bruno. Eu só pensava o seguinte, caralho, como é que eu vou neutralizar o julgamento do Léo? Corre de carro, briga na rua, a família não confia, é preso. E agora tá me convidando pra ser sócio. O irmão manda ele embora da própria empresa que trabalha na família. Cara, e esse caroço de angu aqui, aí eu, ai. Vai, Léo. Gente, é importante contextualizar um pouquinho, então vamos voltar um pouquinho ao tempo que eu conheci o Bruno. Pô, eu tinha 18 anos de idade, o Bruno também. A gente tem 10 dias de diferença, assim, de idade. E... Ou seja, acho que não é o signo que explica a diferença, né? São 10 dias só. Não sei, provavelmente vocês são do mesmo signo, então não é o signo que explica essa diferença toda. Temos que analisar os ascendentes, sei lá, alguma coisa. Talvez seja isso. Mas... aí conheci o Bruno nessa época, eu estava recém entrando na faculdade, ele também estava terminando os estudos dele do segundo grau. Supletão, lá no centro. Isso. E aí a gente começou a conviver bastante e sempre ficou marcado o estilo dele e o meu estilo. Eu sempre mais reservado, na minha, quietinho, observador. E o Bruno... expansivo. Sangue quente. Expansivo, conversava com todo mundo, estava sempre questionando tudo, estava sempre discutindo todos os assuntos e tudo e tal. Só que as diferenças que se atraem, assim, tipo, ele tinha coisas que eu não tinha e consequentemente que eu admirava, e ele também me respeitava muito por eu ser sempre aquele cara mais reflexivo, que dava aquela última contribuição, que pensava que ninguém pensava e por aí ia. Então a relação de amizade sempre se estabeleceu e sempre foi muito forte. E eu convivi com ele de fora toda essa jornada dele de trabalhar com a família, de começar como vendedor, de desenvolver e ajudar a desenvolver as lojas na época da Boa Noite Colchões, que era a empresa da família dele. E 90% do assunto que ele trazia sempre era venda, comércio, como é que arruma uma loja, como é que atende um cliente, como é que isso, como é que aquilo. E eu estudando e cuidando também da empresa da minha família. A gente tem uma distribuidora de livros, eu sou de São Paulo, e a gente veio para cá para tocar essa distribuidora no Rio Grande do Sul. E eu ouvindo ele, aprendendo algumas coisas, mas muito mais na administração, olhando os controles e as coisas e tal, e a gente trocando experiência. Eu vivi de fora tudo isso que ele relatou e pensando que, pô, eu tô montando, tô terminando meu curso de administração, existe esse negócio da minha família que eu já administro, mas querendo ter a minha independência, ter a minha vida separada da minha família, que sempre foi muito relacionado, até hoje é. E ele, com essas angústias, assim, com esses desafios, e eu observando, eu falei, não, tá na hora de tentar uma coisa diferente, tá na hora de viver uma coisa minha com uma pessoa que, independente das diferenças, existe uma relação de confiança muito grande. Era o momento certo para mim, com o plus que eu ia estar ajudando um grande amigo. Eu tinha 23 anos, eu não tinha experiência, não sabia separar as coisas como se deve num negócio, numa empresa, e eu fui. E deu uma série de coisas, foi muito legal, foi desafiador, teve muito calafrio, teve... Até o primeiro dinheirinho rodar o ciclo sozinho, porque durante uns 6 meses, 4 meses, o Léo ficou botando dinheiro até o negócio andar. Até o ciclozinho fechar e ele não botar o primeiro dinheiro. E apareceu o primeiro azul, assim. Era pau todo dia. Então, tipo assim, eu ia fazer alguma coisa na loja que eu fazia, vou fazer um orçamento aqui, sei lá, de câmeras. Vou botar câmeras na loja. Eu fazia um orçamento. E tinha uma moça que trabalhava pra mim, que é a Andréia Emanuele, um abraço pra ela. E ela tinha contato direto com o Léo. E ela trabalhava pro meu pai antes. Só que aí ela falava tudo pro Léo. Não tá errado, o Léo era dono, né? Daqui a pouco chegava o Léo assim, com aquela cara de chefe, filha da puta, perdão da palavra. Aonde nós vamos arrumar dinheiro pra isso aqui? Mas quem é que te falou isso? Não interessa. Onde é que nós vamos? Eu só quero saber de onde você vai tirar o dinheiro.
Falei, não, mas eu não vou fazer isso agora. Aí daqui a pouco eu fazia um outro orçamento, uma outra coisa. Porque o negócio é o seguinte: você tinha um dinheiro do aluguel, da luz, dos funcionários, do capital de giro da reforma, você tem dos colchões que você está comprando, e você vendia a prazo, então demorava. Enquanto isso, o Léo botando dinheiro. Então a própria empresa não estava se alimentando ainda do seu faturamento e eu ainda querendo inventar moda. Mas teve uma parte que foi. Isso já era na loja da Quintino. Na loja da Quintino. Tem uma parte muito engraçada que eu tinha feito uma feira pela Ortobon e pela Boa Noite Colchões, que nós vendemos em uma semana metade, mais da metade de um mês. E você fica com muito orçamento. Umas feiras de arquitetura que tinha no Iguatemi há 20 anos atrás. E eu comecei a orçar e tal, não sei o que, não sei. De novo, André Emanuele lá, fui lá na orelhinha do Léo. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro para isso aqui? Falei, puta que parece Andréia. Eu já estava preparando um discurso para convencer o Léo, né? Eu nem mal peguei na bola, o cara já estava me marcando. Falei, porra, Léo, a parada é o seguinte, deixa eu te explicar. Nós já vendemos, isso aqui é gol certo, e papapá, e pipapá. Cara, e aí o fogo foi esquentando, aí a parte que ele fala que a gente selo completa. Se ele fosse igual a mim, a gente tinha saído numa briga de foice. Aí ele conta essa história ali, que ele falou assim, cara, eu tava ali com um semblante sério, te olhando, firme, mas eu tava me cagando de apanhar ele. Eu batia na mesa, porra, tu não quer parar de botar dinheiro? Pode falar. Onde é que o Gabriel entra nessa história? Não, o Gabriel é a parte ruim. Gabriel, calma aí. Bom. Gabriel é a parte ruim, ele vai entrar daqui a pouco. Não, tu quer entrar com o Gabriel? Não, vai entrar agora. É a parte ruim, vai entrar, o Gabriel de fora. Aí, não, mas ele já vai entrar, agora já termina. Cara, moral é história. O Léo não liberou o dinheiro pra fazer a feira. Eu fui lá, dei um cheque pro cara pré-datado. Nas feiras as pessoas não aceitam. Tu convenceu o cara a aceitar. Se tu não vende bem na feira, eu viro pro cara da feira, eu não vendi nada, não teve fluxo, ninguém entrou, não vou te pagar. Então esses caras de feira, eles recebem tudo antes. E eu cheguei lá e falei, vou te dar um cheque aqui. O cara me conhecia, convenci o cara a aceitar o cheque, não falei nada pro Léo. E o Léo, só quero saber com que dinheiro você vai fazer. Fui lá, montei a feira e se não vendesse eu dava meu jeito. Bom, moral da história, tá? Nós vendemos o faturamento de um mês. Numa feira? Numa feira. De o quê? Quantos dias? Cara, a Alice estava nessa feira. Eram 2 finais de semana. Começava num final de semana e terminava no outro. Então eram 9 dias. 9 dias. Tá? E nós vendemos o faturamento. Tinha o Ezequiel, que trabalhava na Brooksfield, né? Tinha uma história do Ezequiel que era muito engraçada, né? Ele atendia as pessoas. E aí atendia. Virava pra mim, o Carlinhos lembra dessa história. O Carlinhos também tava. Virava e falava assim: Bruno, tá ali, ó. O cliente já comprou. É só fechar. Aí eu chegava no cliente, pois não, senhor. Não, eu queria saber o preço e as especificações. Aí eu vi que o cara não fazia nada, sabe? Só sabia vender terno. Bom, moral da história: se vendeu, conseguimos pagar e eu não sabia disso. Aí um dia o Léo me chamou, e o Léo é o seguinte, né? Ele é muito maduro e humilde assim, tá? Acho que o Léo é maduro desde os 10 anos de idade, pelo que eu tô vendo aqui, mas tudo bem. Um dia o Léo chegou e falou assim: eu queria te dizer que depois daquela feira eu nunca mais precisei botar dinheiro. E gerou muito orçamento, a gente ficou 1 ano vendendo. Que legal. De clientes. Um abraço pro meu amigo Jonas. O Jonas, esse pavilhão que nós estamos aqui, Jonas, dono do restaurante Meu Cantinho, me ajudou a reformar tudo isso aqui, pela amizade. Ele que me arrumou, mas ele reformou, pintor, hidráulico, elétrica, ele fez tudo, não me cobrou R$1. E eu conheci nessa feira do Iguatemi, virou meu amigo até hoje, entendeu? O Gabriel, ele entra num momento muito importante da minha história, e aí eu vou deixar o Gabriel falar. Léo, lembra dessa aí que você me falou, que a partir dessa feira que você não botou mais dinheiro? Lembro. Como é que não lembra? Passou a dormir. Não, eu ia dizer o seguinte: na época ele ficou 3 noites sem dormir. Como é que ele vai esquecer disso, né? Não, eu me lembro a gente discutindo muito sobre isso, e eu falando, não, eu preciso dar um basta dentro das ideias do Bruno, porque o Bruno ele é uma usina, né? Ele é uma usina e ele tem uma ideia a cada momento. E isso é uma coisa maravilhosa por um lado, mas por outro lado é ruim, porque a ideia nova apaga a antiga.
E eu sou todo do planejamento certinho, nós precisamos Cara ter do um Gabriel plano, foi uma exatamente ideia e essa tal. de assim, exatamente isso. Então, isso foi uma coisa muito difícil para mim no começo. Mas depois que essa ideia deu certo e tudo mais, ficaram as lições. E talvez a principal lição que eu levei para minha vida de ter sido sócio do Bruno foi uma lição de resiliência. Tipo, a gente tinha uma loja que estava bem montada, num conceito Essa novo. história de resiliência aí, os funcionários que estão aqui sabem muito bem disso, né, Falcão? É cada porrada. Então a gente estava numa loja nova, tentando montar uma nova tendência na venda de colchões, com um ambiente melhor montado para atender um público diferenciado e tudo mais, e a gente precisava fazer virar. E todas as ideias a gente implementava, analisava, via se dava resultado ou não, e tentava de novo, melhorava ou mudava completamente. E isso era muito dinâmico, e eu estava na parte administrativa, vamos colocar assim, eu não vivia o dia a dia da Vivar. Então eu chegava no final da tarde, como ele dizia, e conversava com a funcionária. E ficava sabendo das coisas que tinham acontecido. Chamava o Bruno para conversar e tentava entender tudo que ele fez. E era um monte de coisa. Mas tudo bem. Não. Mas eram ideias maravilhosas e eu começava na minha cabeça fazendo conta, assim, não, mas soma mais isso, tem mais aquilo, faz aquele outro, tá, mas como é que vai ser? E por aí ia. Então, eu perguntava, eu fazia sempre as mesmas perguntas e o Bruno me trazia as respostas que ele tinha naquele momento. Ele começou a se irritar com isso e eu não parei de fazer. Na época da feira, deu aquele embate máximo. E eu falei, não, beleza, você quer fazer, vamos fazer. Só que não temos dinheiro, vamos fazer como? Aí ele foi lá e vingou. Talvez a melhor coisa que eu podia ter dito para ele foi isso. Não temos dinheiro, vamos fazer como? Uma coisa que eu aprendi com o Léo é que a dificuldade faz a gente remar mais rápido. Uhum. Tinha um financiamento para sair para mim aí, por causa de todas essas obras que a gente está fazendo, etc. Eu falei, puta, Léo, era para sair X, cara, os caras aprovaram só Y. Uhum. Ele virou para mim e falou assim, cara, isso vai te fazer tu te superar, tu te preparar mais, tu economizar mais, tu vai remar mais rápido, isso tem um lado bom, isso vai te fazer mais forte. Que era, tipo, veio 500 mil a menos do que deveria ter vindo, entendeu? E aí eu falei, cara, agora a coisa vai apertar, eu tava contando com isso e tal. E outra coisa, tá? Só para concluir, a vida desse cara é tão importante na minha vida e assim, eu tento retribuir. Eu nunca tive a condição assim individual que o Léo teve, porque a família do Léo dava liberdade para ele ter autonomia nos negócios da família. Eu não tinha autonomia, senão eles achavam que eu ia botar fogo. E assim, cara, como é que eu vou retribuir esse cara? E eu quero encerrar aqui minha participação com o Leonardo, porque o Leonardo a minha vida inteira foi meu fiador. E eu já entrei em depressão por não ter fiador. Eu não queria mais pedir pro Leonardo, tinha dito para ele que eu não ia pedir. E aí eu fui atrás de outros fiadores e eu ia perder na minha cabeça a loja da minha vida. No final nem foi a loja. E eu fiquei mal de cabeça, que foi a loja que era do Moinhos, ali na frente do Sheraton. Uhum. Foi a terceira loja da Vivar. E eu quero dizer o seguinte, e aí o Bonamigo também foi meu fiador, o Rubinho, meu irmão, aquele que me mandou embora, que eu entendi os motivos, entendi hoje, né? Se eu passasse na rua naquela época, eu passava com a minha Ranger por cima dele, né? Dele e do Elton, dos dois. Mas hoje está tudo esclarecido, tudo resolvido, tudo tem uma explicação, tá? Eu só quero dizer uma coisa assim, cara, se você tem alguma pessoa que é teu fiador, bote essa pessoa num pedestal mais importante como teu pai ou mais do que teu pai. Porque quando uma pessoa empresta dinheiro, eu te empresto 100 mil e tô te cobrando juros de 1% ao mês, tu já não me deve mais 100 mil, tu já me deve 99, no outro mês tu me deve 98, no outro mês vai diminuindo, porque tu tá oferindo lucro. Uhum. A fiança, o cara não ofere lucro nenhum, cara, é só o risco. Uhum. Tu entendeu? A pessoa faz, é a maior iniciativa de generosidade que uma pessoa pode dar, mais do que dinheiro, é ser teu fiador. E outra, ele não tem controle. Se um dia eu ficar devendo, quando ele ficar sabendo, é 6 meses de bengala nas costas.
Entendeu? E isso vai pro jurídico e não sei o que. Os aluguéis das minhas lojas hoje, somando todas as lojas aí, é 150, 180 mil reais. Cada loja é 30 mil aluguel, 15 mil, 10 mil. Então o que eu quero dizer é o seguinte: até hoje eu posso contar com ele nisso. Então isso não tem preço. Por exemplo, só para você ver, esse pavilhão que todo mundo aqui tá enxergando, eu liguei e falei assim: Léo, porra, tô precisando aí adquirir um pavilhão. Ele tá, e daí? E eu com isso. Não, olha só, tu não tem uma ajudinha aí e tal, puta, é uma oportunidade, é metade do preço, cara, e não sei o que, e papapá. E não é só isso, tá? Aí vem o Léo, que é o estilo do Léo. Bruno, senta, faz tem conta. Um amigo meu que foi botar um pavilhão, construiu, passava um lençol freático, não sei o que, o cara gastou milhões, foi em Eldorado, te cuida, faz teste disso, faz teste daquilo, pega liberação, pega aquilo outro. Depois vem a história do Leandro Adami, que foi um baita no advogado, e ele desembaraçou, ele viu que o dono do imóvel tinha um rabo não sei aonde. Bom, mas moral da história, tá? Cara, olha só, dinheiro eu já te emprestei demais, mas eu tenho uma salinha aqui que eu tô louco para me desfazer. Eu boto essa sala no teu colo, tu quiser põe no negócio. E o valor da sala era extremamente considerável, era uma boa parte do pagamento. E eu fui lá no Léo e o Léo falou: ó, meu, daqui até aqui tu pode vender a sala. Ofereci pro cara, o cara fez uma contraproposta, liguei pro Léo, o Léo falou: pode pegar a sala, se ela é tua, tá fechado o negócio. Tá, Léo, como é que eu pago a sala? Cara, do jeito que tu quiser. Que legal. Isso pra mim, se ele me falasse, eu preferia que ele me falasse 20 vezes, 30, 40, porque quando ele fala isso, eu tenho que ter brio, eu tenho que ter vergonha na cara e retribuir o que ele tá falando e pagar essa porra mais rápido. Então eu vou ter que pagar mais rápido do que se ele me desse o prazo, porque eu preciso mostrar que eu tenho respeito pelo dinheiro dele, eu tenho que mostrar que eu tenho respeito, que valeu a pena ele confiar em mim como ele confia esses anos todos. É por isso que esse mundo tá uma merda, cara. As pessoas abusam. Fala. O Gabriel não vai falar nesse bloco, não? O Gabriel vai receber uma aguinha aqui pra nós daqui a pouco. Eu vou falar que eu devia ter sido mais amigo do Léo menos do Bruno, viu? Tô com uma ideia boa. Não, olha aqui. só. O Gabriel foi o Mica, um grande amigo nosso que nos indicou. O Gabriel, ele tem uma intelectualidade, eu vou falar assim, é um cara que lê muito, é um cara que explora muito menos da capacidade que tem, mas é um cara que me trouxe tranquilidade na empresa. Antigamente eu ia em todas as lojas todos os dias. Por causa do Gabriel, eu hoje fico dias sem ir na loja e tô tranquilo, porque o Gabriel, ele veio da mesma escola do que eu, ele foi empresário, ele teve loja em shopping Iguatemi, ele fez os mesmos cursos de treinamento que eu, Fundatec, Sebrae, Friedman, Dale Carnegie. Mas o que eu queria falar, e aí, que eu acho legal? Ele foi uma peça, ele entrou tarde, ele entrou em 2017, tá? Só que ele é uma peça, só que o negócio é o seguinte, o cara tem 5 mil cabeças de gado lá em Bagé, não sei quantos mil hectares, aí é disputa entre a fazenda e a Vivar, aí tem essa bronca aí. Sexta-feira já ele já vai para um congresso, um seminário, não sei aonde, já vai abandonar a empresa de novo. Ó, deixa eu contar uma coisa que é mais legal. É sobre colchão ou é sobre gado de corte? É sobre gado, né? Guilherme. Fala, Gabriel, Sabe por que eu tenho raiva dele? Não, eu já sentei com ele pra encerrar com ele várias vezes. Eu fui 3 vezes para os Estados Unidos e esse Zé Ruela não tirou a porcaria do passaporte, não foi pra visitar a fábrica, pra visitar a feira, pra visitar. Você entendeu por que eu tô com raiva dele? Ô Guilherme, eu vim aqui pra falar bem dele, cara. Olha aí o que acontece. Isso é amor, tá? Sabe o que isso é amor? Deixa eu falar o que é legal que eu acompanhei de longe do Bruno antes de estar na Vivar, tá? Cara, o que eu acompanhei que eu achava bacana era o seguinte: a gente também acabou se conhecendo mais tarde através de uma outra pessoa que hoje nem faz parte do nosso grupo de amigos, e nos conhecemos sem querer. Eu tava nessa festa, o Bruno tava lá expansivo pra caramba, falou um monte, não sei o que. Eu também falava bastante e nos encontramos. No dia seguinte eu encontro ele no Iguatemi de tarde. No outro dia encontro ele no Iguatemi de tarde de novo. No terceiro dia de novo. No dia que assim, tu não trabalha? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Aí ele disse: não, cara, eu trabalho aqui embaixo no Ortobon, papapá.
E a gente começou a trocar ideia. Eu gostava demais de vendas. E o Bruno, cara, era a pessoa que eu conhecia e conheço que mais entende de vendas. Então, só um detalhe, tá? Só um detalhe. Eu não sei se os vendedores que estão aqui vão ter esse sentimento do que eu. Como eu dei errado em tudo na vida, pelo menos na minha época de guri, e aí eu me dei bem na venda, e até nisso, o único elogio que os meus amigos me davam na época de guri, ainda era um elogio assim, ó, que esse aí vende alpiste pra cuco de relógio. Você tá me chamando de picareta, né? Esse aí vende areia no deserto. Tá me chamando de charlatão. Então até os elogios eu tinha que matar no peito. Isso daí é coisa dele, tá? Eu acho que é um talento, tá? Não, o cara era, e eu gostava de conversar com ele, mas o que eu acho bacana na história do Bruno, de verdade, cara, e talvez seja o depoimento mais interessante que eu posso dar em relação a Vivar. Eu tenho pouco tempo de Vivar, tenho 5 anos, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, o Léo indiscutivelmente, o Bruno e todos que estão aqui hoje tem muito mais para falar da Vivar do que eu, muito mais propriedade. O que eu tenho para falar é do Bruno que eu conhecia antes, né? De tudo que eu vi esse cara fazer, do que ele passava e as histórias, cara, porque o Bruno, por mais que ele conte, muitas vezes quem está escutando pensa que ele está exagerando, porque não conhece, pensa que não é bem assim. E a nossa turma de amigos, eu me lembro que a gente comentava, cara, que eu achava que as histórias que o Bruno contava que aconteciam com ele eram meio exageradas, eram mentiras. Eu fui descobrir anos tinha uma dosezinha de fermento, assim. Mas eu achava isso, mas não era. Cara, porque, velho, não é brincadeira, não. Tinha uma pressão, velho, da família dele, que era uma coisa que era muito dura de aguentar. Meu pai era um cara muito rigoroso, mas tinha um limite e o pai do Bruno era uma coisa que ultrapassava qualquer limite, velho. Porra, qualquer amigo dele poder depor sobre isso. Me incomodava até, ficava chateado por ele, tá? Deixa eu fazer um adendozinho. Alice vai lembrar, Alice, lembra quando a gente trabalhava na Quintino, Alice? Que eu fazia uma academia ao meio-dia, lembra disso? Aquela academia era obrigatória, porque minha mãe queria me botar na terapia e meu pai falava que não tinha filho louco. E aí chegaram a uma conclusão, então, se meu pai não queria que eu fizesse terapia, que eu fosse fazer academia, que o exercício físico libera endorfina, motiva a pessoa, mexe na autoestima, e aquela academia que eu fazia lá era obrigado para mim continuar morando na casa dele e sendo sustentado por ele. Então meu pai fez um contrato que o Lucas já viu esse contrato, a Juliana do financeiro, a Mari. O contrato estipulava que eu teria que entrar na faculdade obrigatoriamente, fazer uma academia e respeitar os horários matinais e noturnos em casa. Então tinha um contrato e tinha que dar bom dia e boa noite para ele. Que ele me dava R$50 por semana. Então, muitas vezes o Gabriel, o primo dele, o Tobias, iam sair fazer festa, o Mica. O Léo, eu nem precisava contar que o Léo sempre pagou tudo pra mim. E aí, cara, eu falava, velho, eu não tenho dinheiro. E os caras pagavam as festas fantasia lá, eu ia sem dinheiro, que a gente fazia. Então, cara, meu pai fez uma política de guerra porque ele não queria que eu saísse da família para montar a loja com o Léo. Sim. E eu pegava o Golf, o Léo tinha um Golf GTI vermelho, e eu fazia os orçamentos, e eu me sentia muito mal com o Léo, porque tipo assim, cara, o que esse cara vai pensar que o meu pai não me empresta nem o carro para mim fazer a porra dos orçamentos que o cara vai botar o dinheiro. Deixa eu atrapalhar ele de novo aí. E aí, velho, depois o break. Enfim, vai. Deixa eu te atrapalhar. O que eu acho? Por que eu acho que o Bruno se tornou um vendedor tão bom, tá? Tem duas coisas que fizeram ele ser um bom vendedor na minha cabeça. Uma, ele se identificou ali na área que ele era, que ele era reconhecidamente bom e ele se especializou nisso para crescer. E a outra, cara, eu acho que essa desconfiança, esse rótulo que tanto botaram em cima dele, que ele comprou em determinado momento, ele acreditou tanto que ele se preocupou em provar para as pessoas, mesmo quando não precisava ser provado, que ele estava falando a verdade. Cara, eu lembro na minha turma de amigos, a gente tá conversando e o Bruno dizia, porra, Léo, vou te mostrar isso daqui, ó, que eu falei com o Léo, vou te provar. E eu chegava e dizia assim, cara, não quero ver. Se tu tá me dizendo, eu acredito. E ele queria provar. E ele tem isso até hoje. E eu digo, cara, não quero ver, velho. Por que tu vai mentir pra mim? Então eu acho que essa tudo que preocupação... eu falava, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar, porque como na vida inteira minha família nunca me levava a sério, mesmo eu falando a verdade, as pessoas não acreditavam. Então até hoje eu vou falar, Léo, olha só,
qualquer coisa eu tenho que abrir o celular e mostrar que é verdade. Então isso daí, cara, eu sei que tu quer fazer o break, mas eu acho que ele pegou eu acho que isso é interessante no Bruno, cara. Ele consegue pegar algo que provavelmente a imensa maioria das pessoas fosse se derrotar, e ele dá uma ressignificada para algo que fortalece ele. É verdade. Léo, eu vou girar aqui o nosso palco na sequência, mas queria uma manifestação final tua, 20 anos de Vivar, e pelo que todos nós aqui, né, na verdade, aprendemos, tem papel protagonista nessa história. Queria uma palavra final tua. Eu não gosto dessa história de protagonismo, mas eu sempre fui um espectador ativo, um pouco mais atuante no início e muito amigo agora no final. Existe uma afinidade muito grande com o Bruno, com a pessoa do Bruno, e uma admiração por tudo que ele conseguiu. Tipo, ele é muito diferente de mim, eu faria completamente diferente do que ele fez, e ele conquistou muito. E ao mesmo tempo que eu fico impressionado como pessoa, eu fico muito feliz como amigo. É só isso que eu posso falar. O cara é muito bom. Eu ia falar, o que eu vou falar agora eu ia falar no final do programa, mas eu acho que encaixa. Eu tenho 2 amigos hoje, mas um deles eu conheci há mais tempo e o outro eu conheci depois, mas eles já tinham uma relação entre eles de amizade há bastante tempo, décadas. E com esse amigo que eu conhecia há mais tempo, conversando sobre o outro, eu disse, escutei o fulano, né? Eu não vou dar os nomes aqui porque acho que não cabe. Aí ele disse o seguinte, olha, é uma figura fantástica, figura humana maravilhosa, e se ele é teu amigo, ele vai contigo no inferno se precisar, para te acompanhar. E eu acho que isso se aplica ao Bruno, porque questão de 2 anos atrás, tive um revés profissional, e o primeiro cara que me chamou para almoçar foi o Bruno. Então, assim, é isso, é genuíno, é verdadeiro, sabe, é uma coisa que tu não só ouve, tu sente. Então, eu ia falar isso no final, resolvi falar agora. Então, você lembra uma vez que a gente se encontrou, a Elisa era bem pequenininha, a gente se encontrou no shopping center, na escada rolante do shopping center? Sim. E a gente se encontrou, sim. Eu saí dali, me lembro hoje, eu falei, Ju, esse cara é especial, eu quero muito ser amigo desse cara. Falei pra Juliana. Não vai me fazer chorar aqui, tá? Não vai me fazer chorar aqui, tá? Léo, valeu, obrigado. Continua aqui conosco, né? Então, só para falar uma coisa, tá? Que é uma mensagem que eu quero. Eu e o Léo, acho que em 2004 a gente deixou de ser sócio, e eu já falei isso, eu vou falar de novo. A nossa sociedade foi feita da melhor forma possível, como sempre foi. A situação foi estranha. Por quê? Quando você se separa de uma esposa, de um amigo, de um sócio, qualquer tipo de um parceiro, até uma relação comercial de muitos anos que você vai parar, cara, e a coisa foi muito tranquila. Eu e o Léo, nós nos separamos e ficamos ainda mais amigos. O cara continuou sendo meu fiador, mas sempre por quê? Porque eu sempre me preocupei com ele antes de me preocupar comigo, e ele sempre se preocupou comigo antes de se preocupar com ele. Então, quando você tem uma relação assim, você não precisa de advogado, cara. Você não precisa de juiz, você não precisa de tribunal. Você não precisa, você tá entendendo? Você só precisa de juiz quando uma das partes ou as duas partes de advogado é malandra. Quando você se preocupa com o próximo, com o outro, não tem. Olha, eu não quero me gabar aqui, tá todos os meus funcionários aqui. Quando eu mando um funcionário meu embora, eu falo, meu velho, tá aqui a tua rescisão. Se você acha que não tem algo aí, dá uma olhada e me fala, leva pro teu contador. Se a pessoa traz para mim algo que nós não combinamos, eu viro, tá aqui todos eles. Eu digo, não foi isso que nós combinamos. Vou te pagar, mas você não está sendo correto comigo. Então, em 20 anos, eu já passaram quase 1.000 pessoas pela Vivar. Eu tive 4 ações trabalhistas. No Brasil é nada, tá? E se tratando de Brasil é nada, é nada. É verdade. Deixa eu mandar aqui um abraço para alguns ouvintes nossos da Guaíba. A gente está num Companhia Especial Inteligente, 20 anos da Vivar. Hoje a gente ainda vai falar mais sobre esse espaço novo aqui, que é o grande salto dos 20 anos, né? E daqui a pouco a gente detalha mais o que acontecerá aqui
já aconteceu e o que mais acontecerá ao longo dos próximos meses. Vou mandar um abraço aqui para o Fernando Rossirola e a senhora Thalita Pereira, o Vinícius de Brito Garcia e a senhora Janaína Nunes, que estava de aniversário ontem, inclusive, tá? Eles são ouvintes da Guaíba e são clientes da Vivar. O Roberto Zipperer e a esposa senhora Rosângela, eles são de Canela, né? Serra Gaúcha, o que mostra que a Vivar, só lembra na verdade que a Vivar entrega, né? Em todo o Rio Grande do Sul, não interessa. O pessoal que quer qualidade, não interessa se mora na Serra, na metade sul, lá em Uruguaiana, não tem problema, né? O colchão da Vivar e noites de sono com a qualidade da Vivar chegam lá, e ao longo do programa eu trago mais nomes aqui de ouvintes, de guaibeiros, guaibeiras, e que também são amigos e clientes da Vivar, por que não, né? Vamos fazer o seguinte, meu caro Rodrigo Ramos, vamos para uma pausa, um intervalo, que a gente atrasou pra caramba aqui, e na sequência já emenda o Guaíba Notícias e a gente já volta desse Companhia Inteligente Especial, hoje direto do Parque Eldorado, em Eldorado do Sul, a nova estrutura da Vivar, 20 anos da Vivar Sleep Center, e nós estamos recebendo agora o André Boeira, o Leandro Adaime e a Alice Oliveira. Acertei agora, Brunão? Acertou. Tá. Eu achei que você ia falar Alice Boeira e André Adaime. É isso aí, exato. Não, agora você acertou. Já chegou o microfone aqui? Não, tá chegando daqui a pouco. Então, Dona Alice, cadê o teu microfone, Dona Alice? Tá ali? Aí. Bruno, quem é a Dona Alice? Pô, Dona Alice, cara, foi uma pessoa, uma grata pessoa que Deus botou no meu caminho. Eu recentemente tinha aberto a loja da Quintino. A primeira loja. E só trabalhava Andréia Emanuele. E muitas vezes eu tinha que sair pra rua pra fazer alguma coisa. E a Andréia até ficava ali de quebra-galho, mas a Andréia ela era fiscal do Léo, entendeu? Ela não era vendedora. A Andréia existia só pra me durar pro Leonardo. Então, assim, quando chegava um vendedor, e eu tava querendo mais liberdade. E a Alice, que ano foi, Alice, que você chegou? 2002. 2002. Não tinha nem feito um ano ainda a loja, nós contratamos a Alice, tá? Então ela é a primeira vendedora da Vivar. A Alice foi a primeira vendedora, né? E tá conosco até hoje, né? Ela tá com um probleminha de saúde e tal, tá afastadinha, mas é prata da casa, tá conosco até hoje. É uma pessoa que me transmitiu muita tranquilidade, é uma pessoa que foi extremamente tolerante. Eu, durante esses anos, eu evoluí, eu vim de uma família que era muito explosiva. E aqui fica um pedido de desculpa pela minha falta de maturidade, minha falta de discernimento. Muitas vezes eu excedia demais com ela, então eu aprendi também a ser resiliente com ela, madura. Ela me aconselhava muito, foi muito amiga da minha mãe, então é uma pessoa que é como se fosse uma tia minha. E tá o primeiro cliente da Vivar. E outra, né? Também. E passamos por boas e boas, né, dona Tem uma Alice? História que tu me contou antes. Tem uma história que uma vez estavam assaltando a loja. Assaltando, né, Alice? Tentando assaltar. E a Alice com 50 e quantos anos, Alice? Eu tinha 51. 51 anos na época, e nós fugimos pelo telhado da loja, levando os objetos de valor que os caras estavam tentando entrar pela porta da frente. Pulamos cerca elétrica, entramos no terreno que tinha 2 Rottweiler. Eu tive que fazer mentalização com os Rottweiler para não atacar a dona Alice. Mas fugiram dos assaltantes. Dos assaltantes. Tá bom, muito bom. E na verdade são, né, Guilherme? São, calma, agora a gente para por aqui, Bruno. Isso aí. O André eu já conheço de outras transmissões, mas eu descobri hoje que ele foi o primeiro cliente da Vivar. O André foi o primeiro cara a me tomar dinheiro oficialmente. Ele era gerente de banco. Ah, é? Isso. Mas aí tu conseguiu vender um colchão pra ele, foi isso? Sim, né? Mas aí 2 consórcios juntos, uma capitalizaçãozinha, entendeu? André, tô precisando de um recursozinho. Aí ele dava com a mão, tirava, mas no final eu saí no lucro. Os 2 saíram ganhando. Aí ele falou o seguinte: Brunão, te tirei tanto dinheiro lá no banco que eu vim te devolver um pouquinho. Tô querendo comprar meu colchão. Aí, não, só brincando com a história de banco, né? O André foi o meu cliente 000. Por que 000? Porque quando ele comprou, a loja estava em reforma. Ele me ligou: André, eu vou inaugurar daqui a 15 dias. Cara, eu tô precisando de um colchão para uma semana. Não tem condição. Mas eu tô em reforma. Cara, mas eu não tenho nem nota para te dar. Aí ele falou assim: olha, se tu não contar para ninguém, eu também não conto.
Me dá mais um descontinho aí. Cara, e ele foi o meu 000. Antes do primeiro cliente da loja, o André foi o primeiro. Só pra gente localizar ali na Quintino, a loja hoje tá na esquina com o Fabrício Pilar, né? A loja da Quintino. Mas a primeira não era exatamente ali, era um pouco adiante. Hoje tem o que? 99 ali. Meia, né? Meia, isso aí. Tem uma peixaria hoje. É 940, né, Bárbara? E agora é 996. Hoje tem o que? Uma peixaria ali, eu acho. Hoje né? tem vende frutos do mar ali. Isso aí. Isso. É verdade. Isso. Dona Alice, como é que a senhora aguenta o Bruno há tanto tempo? Só vou lhe pedir para falar bem pertinho do microfone Aqui. aí. Fala a verdade, Alice. A verdade verdadeira. É na base da medicação, é na base, né, de chá de camomila. Como é que faz para aguentar o Bruno? Na loja da Quintino, que foi a que eu entrei, a loja era pequena, no centro da loja tinha a cafeteria, e ali na cafeteria a gente atendia. E bem no outro andar em cima, bem em cima de mim, era tipo o um escritório mezanino, dele. assim, tipo um mezanino. Era o escritório dele. Isso. Bom, tinha dias que ele chegava, ele é assim, explosivo, né? Era bem mais. Eu acho que agora ele tá melhor. A gente tem tomada tinha de dias 120, que ele 220, o gritava Bruno é 440. tanto, batia com as mãos na mesa, que eu pensava assim, vai infartar. Vai infartar. Era só o que eu pensava que ele ia infartar. De tão, assim, agressivo e explosivo. Ele era muito explosivo. E isso sempre me deu medo, né? Isso sempre me deu medo. Vamos deixar claro aqui. Nunca encostei um dedo lá. Não, mas gritou muito comigo. Era na mesa. André, é verdade o que ele falou? Não, o Bruno falou? Cara, mas só um pouquinho ali. Você tem que contar uma parte boa aí. Vai ficar só essa parte ruim? Não. Qual é a parte boa? Não, a outra coisa engraçada foi que lá na Quintino também, por 2 semanas seguidas, Lucas, você não arrombaram. combinou que você ia conversar com a Alice, né, Lucas? Cadê você? Tá lá, o Lucas, tá lá o Lucas. Deixa a Alice... Aqui, ó, me disseram que era pra contar a parte ruim, era eu, viu? Não. Mas fala, Alice, essa foi fala. engraçada. 2 vezes na loja da Quintino, assaltaram e roubaram a loja da Quintina. E um dia ele disse assim, eu vou dormir lá essa semana porque eu vou pegar esse ladrão. É verdade. E ele dormiu lá e Eu pegou o fiquei ladrão. uma semana dormindo atrás da cafeteria, preparado, que nem um Chuck Norris, esperando o cara. Por quê? Eu não era capitalizado. O Léo disse que não ia mais Colocar dinheiro nos vidros que o cara quebrava. E aí o negócio era o seguinte, cara. Eu tava dormindo, o Gabriel vai lembrar disso, os guris vão lembrar disso, né? Os caras me ligavam pra sair, e eu falava, cara, não dá, eu tô aqui na loja, eu dormi na loja. Não, sai, depois tu volta pra ir. Você não entendeu, cara, eu tô esperando um cara que tá me assaltando. Eu não aguentava mais, o cara me assaltou 8 vezes, velho. E tu pegou o cara? Entendeu? Peguei. Bom, ele pegou Peguei. e correu da Quintino, atravessou a 24 de outubro, correndo atrás do cara, o cara entrou um saco cheio naquela de roupa rua de cama. Miguel Tostes, não, é Doutor Timóteo. E ele Desci correndo Doutor atrás, Timóteo e e ele fui correndo até atrás. Cristóvão Colombo, trocando porrada com o cara. O cara era maior que eu. Maior E depois que tu. Maior que eu. prenderam. Porque o que acontecia? Então, tá? tu ganhou ele no cansaço na corrida? Como é que tu chegou nele? Chegou. Não, cara, o cara era um atleta. E eu não era gordo que nem sou hoje, mas ele era melhor preparado. Só que meu pai falava que um homem com a razão enfrenta o exército. Verdade. Entendeu? Mas não um cara que nem aquele, mas tudo bem. O que aconteceu? Eu troquei porrada com ele, a Mari, que era da Confiança, tava na rua, ela contou essa história no Stories da Vivar. Esse cara, eu fui trocando porrada com ele, porque eu não aguentava mais ser assaltado, cara, e não tinha mais dinheiro, o Léo não liberava mais, e eu fui trocando até a 24 de outubro. Chegou na 24 de outubro, eu tava exaurido, e ele continuou correndo que nem um atleta, fazendo Cooper, olhando pro lado. Aí passou um táxi, entrei no táxi, e eu me vi no filme de Hollywood, porque no filme os caras entram e falam o seguinte: siga aquele carro. E eu virei e falei o seguinte: segue aquele cara. E aí o cara apavorado, porque o cara já tava com um pouquinho de sangue, já tava, e falou assim: não, mas o que houve? Eu falei: não, aquele cara me assaltou, mas você segue de longe, tu não vai fazer nada. E aí o taxista foi todo borrado, o cara entrou na Doutor Timóteo, e aí ele entrou, eu falei: para por aqui, não vou deixar a porta aberta, não vou bater a porta. E eu fui para pegar o cara de surpresa.
Eu não sei se o cara tem sexto sentido, se ele viu um reflexo no vidro. Cara, a uns 3 metros eu tô chegando assim, pra dar aquele cumprimento nele, e ele se virou bem na hora. Mas aí eu já tava indo, continuei. E aí nos grudamos, cara, que nem... E aí, beleza, rolamos ao chão. Eu, graças a Deus, estava em vantagem. Estava em vantagem. Não vou falar aqui o que aconteceu, mas... Enfim, tu pegou o cara, tu liquidou com o cara. Peguei. Aí, como o cara estava em situação de dificuldade, as pessoas na rua resolveram ajudar o cara e soltar minha gravata nele. E tu dizendo, é ladrão. Aí quando soltou, assim que voltou o oxigênio, que ele voltou a respirar, ele virou pra esquerda e pegou meu bíceps com o maxilar dele. Ele te deu uma mordida? Ele dividiu o meu músculo no meio do bíceps, tá? Eu só consegui tirar ele enfiando o dedo dele no olho pra puxar. E ele saiu correndo de novo. Na adrenalina a gente não sente dor. Mas na minha cabeça era o seguinte, cara, aquele cara ia quebrar a minha empresa. E eu tinha que fazer alguma coisa pra ele não voltar. 8 vezes já. 8 assaltos. Onde é que tu terminou de pegar? Cara, moral da história. Peguei o segundo táxi. Tu pegou um segundo táxi? Peguei o segundo táxi. Quando chegou na Cristóvão Colombo, ele pegou a esquerda, eu não vi, eu peguei a direita. E aí eu voltei. Tá aqui a lista que não deixa mentir. Quando eu chego lá, já tinha umas 3, 4 viaturas na loja. Porque a correria, o cara jogava pedra, correndo, eu desviava. Pedra pegava em vitrine de loja. Um horror, né? Nos mundos de hoje, quer dizer, não sei. Mas enfim, eu tava defendendo meu patrimônio. Moral da história. Eu chego lá, tá o cara falando assim ali, você sabe dessa história? Não, capitão. Não foi atropelamento, não. Não, capitão, não foi isso, não. Foi o dono aqui, o empresário que fez isso. E o cara na rádio lá, mas não é possível. O cara tá... Ali se lembra da história, tava o Valdeci junto. Foi aí que tu contratou o Leandro, não? Foi aí que eu contratei o Leandro. O Leandro... Não, mas peraí, deixa... Aí a polícia, só pra concluir, tá? Me levou, aí o cara tá andando na rua, a brigada viu um cara, parecia um Walking Dead, né? Um zumbi. Um zumbi, e levou pra delegacia e me levou junto. Vamos ver o que aconteceu. Aí me levaram. Chegou lá, o cara era uma ficha corrida, foragido, já foi direto pro hospital da SUSEP, aquele. E já foi de volta a ser guardado. E a psicóloga que tava lá falou o seguinte, ó, se esse cara era ele que assaltava a tua loja, fica tranquilo, ele não vai nunca mais passar nesse bairro. Mas se tu pegou o cara errado, tu tá com um probleminha. Mas não, era o cara mesmo, tava tudo certo. E o Leandro chegou aqui. Dá licença um pouquinho? Deixa eu só falar uma coisa boa dele, né? Alice só me desgraçou aqui. Ó, aquelas 4 ações trabalhistas que eu falei que eu tenho, uma é da Alice, tá? Gargalhadas da mentira. Mas antes do Leandro, não, a gente já descobriu uma coisa boa. Você vai falar ele liquidou com o assaltante. Então, o que eu vou falar bom de ti é o seguinte: por umas 2 ou 3 vezes eu presenciei você vendendo o seu carro para não deixar os funcionários sem pagamento. Olha aí, ó, viu? Com ela eu não era boa, mas com os outros eu era. E outra coisa que isso até hoje todo mundo sabe, que o seu coração é muito maior do que você. Que elogio, mais do que essa barriga. Mais do que tudo isso aí. Eu não vou dizer o tamanho do Bruno nem o peso dele. Só vou dizer. Agora. Pra dona Alice, hein? Palmas pra dona Alice. A história do Leandro é o seguinte: o Leandro chegou aqui, eu já vou dizer assim, primeira coisa que eu vou te dizer, Bruno, adorei o pavilhão. Eu falei, o que, as instalações? Ele, não, a distância, nenhum oficial de justiça vai vir aqui. E aí, Leandro, bom dia. Bom dia a todos. Queria primeiro dizer que o Bruno me ligou ontem, dizendo para ser moderado nas palavras, né? Não contar tudo, mas eu vi que ele já acaba contando, né? Agora... Mas tu é um advogado, tu tá aqui, então te vira. A minha relação com o Bruno começou, relação profissional, né? Primeiro de amizade. Nos dias de hoje é bom avisar. E depois nós começamos, somos amigos, por que não trabalhar juntos, né?
E foi bem no início lá, então eu conheci a Alice, conheci aquelas primeiras ideias. Andréia, exatamente. E nós tínhamos no início aquela ideia de um trabalho preventivo na Vivar, né? O Bruno sempre teve essa visão. Logo quando ele lançou aquela loja na Quintino, ela fugia de todos os padrões que nós tínhamos aqui no Brasil. Então foi uma loja inovadora que, sinceramente, eu, pelo meu desconhecimento até da questão comercial, eu não tinha certeza se aquilo era bom ou se era ruim. E com o passar dos anos eu cheguei à conclusão que ele foi cirúrgico naquela ideia, naquela construção. Naquele local, no meio de outras lojas de decoração, né? Sendo que eu só tinha visto coisas parecidas assim com o conceito que o Bruno queria implantar desde o início fora do Brasil. Então nós olhei, será que aqui vai dar certo? Legal isso que ele está falando, porque quando eu coloquei a Vivar na Quintino, não existia nenhuma loja nem próximo de um ponto como a Quintino. Era só em Assis Brasil, Protásio, Ipiranga, Azenha, Ipiranga, no centro Júlio de Castilho. Loja de colchão em lojas como Nilo Peçanha, como Quintino Bocaiúva, Mostarda, jamais. E aí é que o Leandro falou, eu coloquei uma loja num ponto desse, trabalhava de porta fechada, né, Alice? Trancada, climatizada, manobrista, que era eu, a loja tinha manobrista, entregador, compra, tudo era eu. Bruno e Bruno. A pergunta pra Alice, tinha cliente que ia lá e não podia comprar o colchão porque o banco ia fechar e tinha que pagar a conta. Falava, daqui que eu vou lá pagar. Continua atendendo aí, Alice. Ou mandava a Andréia pagar. O cara chegava com o carro, um calorão. Eu falava, ô Alice, ou eu, o seu carro tá fechado, deixa as portas abertas, os vidros, que eu vou lá ficar cuidando pro senhor. Senão quando o senhor entrar vai estar 70 graus. Então, isso que o Leandro tá falando não é só a questão da loja do ponto, mas era um serviço, uma energia que não existia em loja de colchão. Loja de colchão era na Avenida Assis Brasil, com um colchãozinho amarrada no poste, né, Falcão? E pilha de colchão na calçada. Era isso, loja de colchão. A Vivar chegou aqui, cafeteria, que era, a Alice falou, climatizada, porta fechada, manobrista, estacionamento. As lojas de colchão não tinha estacionamento na frente. Então isso que o Leandro tá falando, eu tô escutando agora dele, cara. Ou seja, esse cara achou que o negócio não ia dar certo, que o barco ia afundar e não me falou nada. Não, o Bruno, não, eu acho que a fórmula aí de a gente ter dado certo aí como amigos e como agora parceiros, trabalhando, né, juntos, né? Era a questão de eu ser bem diferente dele. O Bruno extremamente arrojado, empreendedor, e eu sempre com o pé no freio, mais conservador, olhando, Bruno, olha, acho que não é por aí. Você já viu que eu sou teu amigo cagão, né? E daí, ele, o Léo, Deus. Daí, o Bruno, a gente sempre teve que fazer muito peso para segurar ele, né? Então, mas com certeza a gente vê todos esses 20 anos da Vivar, esse monte de gente aqui, a gente sabe que muito tem desse incentivo, da forma como ele lidar, né, com tudo isso. E sem dúvida isso é uma receita que deu certo, né? Então quando a gente olha lá atrás, tudo que foi feito e para chegar até hoje, a gente tem que realmente reconhecer os méritos do Bruno e das pessoas que compartilharam com ele esse tempo todo aí. E depois o André, fala, Bruno, fala. Não, o Leandro tem que contar uma história rapidinho da nossa primeira ação. Qual foi a cidade do tal do Jefferson? Qual foi a cidade? 500 quilômetros daqui. Fomos em 3 Passos. Eu acho que é mais longe. Eu já fui a 3 Passos, é longe. É longe. Tá, o negócio eu vou contar rapidinho. Na época eu tinha uma Volvo usada, que chamavam de Vovolvo, de tão velha. De tão velha era Vovolvo. Era Vovolvo. E aí a Vovolvo já tava caindo aos pedaços. Antes da gente viajar, o Leandro, eu falei, não, vamos no meu carro. Leandro, tem certeza? Tem, cara, não vamos botar teu carro. Mandei no Júnior Fossar, um abraço pro Juninho Fossar. Mandei, e ele deu uma revisada. Um tapa na boneca. E nós estamos indo. Daí, como é que é, Leandro? Aí começou aos 90 por hora Começou a dar um barulho estranho no carro e o Bruno pegou o telefone e ligou, né? Ô, tá com barulho, cara. Não, quando chegar a 100 esse barulho para. Então o Bruno já foi pro 100, né? Acima de 100 o barulho melhora. Então eu percebi que ele melhorava, não melhorava tanto. Ele só melhorava aos 130, 140. Aí o barulho parava. E eu já pensando, né? São só 400, 500 quilômetros, acho que a gente vai chegar, né? Aí eu falei pro Leandro, essa viagem nada vai nos atrapalhar. Aí a gente tava andando.
E aí começou a faltar gasolina e nada de posto. E o Leandro, cara, vai ser difícil essa viagem, começamos mal. E eu falo, calma, Leandro, nada vai atrapalhar a nossa viagem. Aí a gente viu que tinha um posto de gasolina numa bifurcação que não era a avenida principal. Nós entramos nela. Cara, abastecemos e tal, eu distraído, conta aí. Distraído, ele só esqueceu que era um posto para caminhões que tinha aqueles valos. E ele deu uma talhada ali Caíram, estourou a roda, não sei o quê. E o Leandro, caraca, eu falei, Leandrinho, fica tranquilo, nada vai atrapalhar a nossa viagem. Olha ali, ó. Tem um quase o Clifford Franklin. Tem um borracheiro ali, Leandro, tem um borracheiro. Joseph Klimber. Cara, 8 caras pra tirar o carro, gente embaixo, gente em cima, trocamos, aí o carro saiu meio assim, aí já não era mais 130 que tinha botado, já era 150 pra parar. Mas tudo bem, sabe qual é o problema? Lembra que eu falei que era um Vzinho, a gente viu um posto ali. Na hora de sair e voltar pra estrada, nós continuamos nela. E andamos 50 quilômetros para chegar num pedágio e o Leandro perguntar: vem cá, qual é o nome da cidade? Três Passos. Por acaso Três Passos é por aqui, né? Falta quantos quilômetros para chegar aqui? Olha, vocês estão na direção errada, Três Passos é para trás. Aí o Leandro olhou para mim, aí eu olhei para ele, o Leandro, já sei, Bruno, nada vai atrapalhar a nossa viagem. Nós andamos 100 quilômetros a mais com o carro todo gueso. Tivemos que voltar. Cara, o Leandro já estava querendo rescindir o contrato dele de advocacia comigo. Moral da história, chegamos lá, eu tava... Cara, isso foi um golpe que a André Emanuele, sem querer, depositou um cheque antecipado do cara. O cheque era para 30 dias, ela depositou à vista. Nós descobrimos o erro, ligamos pro cara para pedir a conta, ele não quis dar a conta. O Leandro se deu conta que era malandragem. Nós começamos a ligar nas agências para descobrir qual era a agência. Viramos pro cara e falamos: olha, contamos uma historinha pro o cara da agência nos dá o número da conta. O cara nos deu os números da conta, eu depositei 3 dias depois. Dito e certo, esse cara entrou com uma ação, com dano moral, pedindo uma grana violenta. Nós não damos, né? O cara pagou na segunda, na quarta nós depositamos dinheiro, na quinta. Cara, moveu a ação, nós fomos lá defender. Então, um cara que tentou aplicar pra cima... Eu ia contar qual era a história da ação. Isso. Aí o negócio é o seguinte, cara, chegou lá, eu e o Leandro bufando, o Leandro mais calmo. E uma cidadezinha do interior, o Leandro falando assim: cara, nessa cidade do interior aqui, todo mundo é amigo de todo mundo, vai ser foda nós ganhar essa ação, Bruno. Falei: Leandro, vai te fuder, já vai entrar no ringue achando que vai perder? Vamos entrar de sola. Não, tudo bem, vou fazer de tudo, mas aqui todo mundo se conhece, né? Tudo bem. Olha lá, Leandro, olha aquele cara que é otário. Ele é, né? Eu acho que é. É aquele cara que é o tal do Jefferson. Calma, Bruno. E aí tá, então tá, Leandro, vamos fulminar ele aqui só no olhar. Eu e Leandro olhando pro cara. Era assim, o juiz. Olhando. Aí daqui a pouco, Rodrigo da Silva. Não era o cara que nós tava olhando. Falei: puta, não é o cara. Tá, Leandro, eu acho que aquele ali, ó, é aquele cara ali, ó. Olha como ele tá nos olhando. E começamos a olhar pro cara, olha. Daqui a pouco, Pedro Cardoso. Não era o cara. Puta que pariu. Quando a gente foi ver, era o cara que tava do nosso lado, a gente falando mal do cara do nosso lado. Aí fomos pra audiência. Aí conclui aí a história. Eu sei que foi horrível. Não, no final das contas, como ele ficou tão clara a má fé dele, né? O interesse em ganhar. O Leandro ganhou a ação. Que a única também, viu? Ele não conseguiu ter êxito na ação dele, né? E então valeu toda a nossa viagem. Litigância de má fé, ele teve que nos pagar. O Leandro foi muito eficiente e foi atrás das ações do cara e mostrou todas as ações que o cara tinha movido contra tudo e contra todos. Exatamente. Não, o mais bacana, aproveitando essa história agora que nós contamos aí, que eu acho que reflete muito a posição do Bruno, enquanto ele... quando a pessoa está com realmente... Tá certa, o Bruno faz de tudo muito mais do que até o Código do Consumidor acaba determinando, né? Mas quando a pessoa está mal intencionada, a gente tem como praxe não poupar todos os esforços para que essa pessoa não tenha êxito. Uma fé de um sujeito que eu não vou nem chamar de cliente, na verdade, e a gente tem que deixar claro que, embora o Código do Consumidor, ele traz garantias para a empresa, né? Mas é importante destacar esse outro lado, ou seja, quando o cliente tem razão, e aí eu já
vi isso acontecendo com os meus olhos, né? A Avivar, ela tem uma postura que é diferente das outras empresas, né? Ou seja, aquela história de cliente em primeiro lugar é a mais absoluta verdade. André, deixei tu pro final porque a gente já dividiu o estúdio aqui inúmeras vezes, então eu queria aproveitar um pouco mais aí a dona Alice, né? O Leandro, mas conviver com essa fera e com a família Avivar, na verdade, né? É verdade. A história com o Bruno começa lá em 99, né? Na época que eu trabalhava no Unibanco e ele tinha conta na agência, a mãe dele tinha conta na agência também. A gente tá ficando velho, né? O Unibanco não existe mais. Ele era meu cliente, né? Na época. E muitas das histórias que ele falou aqui a gente presenciava na agência lá. E eu via a correria dele, ele chegava na Ranger azul que ele comenta, ele chegava lá, chegava um pouco depois do horário para poder fazer depósito, já sabendo que no outro dia tinha fluxo de cheque entrando. Então eu via que ele estava sempre correndo. Teve um período que eu ainda era assistente da gerente anterior e eu via que ele passava lá depois do horário e às vezes deixava bilhetes para ela, né, desejando um bom dia. Pode contar, não tem problema, pode contar. Claro, E aí é o seguinte, ó, o apelido do Bruno lá na agência era Saudável, porque ele escrevia saudável com L. E ela Esse é o menor dos meus problemas. E aí todo mundo, como ela tinha vários clientes com o nome de Bruno, né? E daí ela disse, o Bruno TV, ele disse, qual o Bruno? Daí todo mundo, o Saudável. E aí isso ficou. Hoje um dos colegas meus de banco é meu padrinho de casamento, a gente tá sempre junto e a gente fala. E aí, olha como... Vocês que não entendiam, ele tá querendo dizer que tinha saldo no negócio, então, era um banco, tinha saldo, tinha crédito, e vocês fazendo troça lá. Então, quando ele foi empreender, que ele teve, né, a buscar a loja própria, seguir o caminho dele, eu comentei com esse meu amigo e o cara disse assim, eu vou comprar um colchão dele. Daí os caras disseram, mas é um outro perfil, é caro. Cara, não importa, eu acho que é importante e tal. E aí marquei de ir lá na loja, e aí aconteceu exatamente isso que ele falou. Eu cheguei lá, ele tava lá arrumando e trabalhando, e eu disse assim, cara, vim comprar um colchão. Ele disse, cara, não abri ainda. Cara, mas não importa, eu quero comprar. Mas eu não tenho como levar. Cara, eu arrumo uma caminhonete, eu vou levar, mas eu quero comprar o colchão de ti. E aí depois a gente conversando, né, fiquei sabendo que foi o colchão 000, né, e depois vieram outros. E complementando aquilo que ele falou, tem uma história para finalizar essa história do bom coração dele, que é uma história que aconteceu essa semana, que passou agora. E ele não sabe ainda disso, eu vou e não acabei. É inédito, então é inédito. Agora, primeira mão. Voltando, algumas vezes depois que eu saí do banco, ele me convidou para trabalhar na Avivar, os nossos caminhos por alguns motivos não se encontraram. Ele me pediu para fazer uma consultoria. Fui umas 2, 3 vezes para iniciar a consultoria. Ele disse, cara, hoje não dá, volta outro dia. Hoje não dá, volta outro dia. No terceiro dia ele disse assim, cara, olha só, parte do dinheiro que eu vou te dar, eu vou te dar um colchão, eu tô tão envergonhado que eu já quero te dar o colchão agora. Leva o colchão para te ter certeza que nós vamos começar, só não é hoje. E depois a nossa história acabou se cruzando. Ele, como eu disse, convidou outras vezes e não deu certo, e a gente começou já a um trabalho junto, já vai fazer 1 ano, e a gente já começa a colher alguns frutos aí. E essa história que eu queria contar, que ele não sabe ainda, é que depois, o rapaz que eu comentei, que era meu colega de banco, que é meu padrinho, que segue na carreira de banco até hoje, ele já vem há algum tempo tentando ter filhos e tem uma dificuldade e não tem conseguido. E aí a esposa dele engravidou agora, depois de muitos anos, depois de várias inseminações. A última inseminação deu certo. E aí ela já está com 6 para 7 meses agora, e aí ele me ligou um dia e disse, cara, tem algum baú com preço bacana para mim dar e tal, para me ver, para mim comprar com vocês? E aí eu falei pro Bruno, comentei com ele, disse, cara, vamos dar um baú para ele. E aí eu fui, como ele só pode chegar tarde do banco, não podia levar, eu disse, não, deixa que eu boto na minha caminhonete e levo para ele. Levei o baú para ele na semana passada. E aí quando ele estava ali, a esposa dele estava do lado. E aí ele botou a mão na barriga da esposa dele e disse assim, Liz, que é a filha dele, o Bruno lá atrás era responsável por 4 dias de produção da gráfica do vovô. Foi com a gráfica do vovô que o Bruno, ajudando ele, fazendo os impressos da gráfica, conseguiu que a nossa família crescesse, que eu pudesse continuar no banco, que a tua tia fizesse uma faculdade. E hoje o mesmo Bruno tá te dando de presente esse baú. E eu disse,
putz, cara, como a história de vida se cruza, né, num determinado momento e agora tá aí, né, de novo. Então, reforça isso que a gente falou. Ele é um empresário que eu posso dizer, convivendo com ele hoje, a gente convivia como cliente num passado, mas ele, cara, por aquilo que ele acredita, ele é um leão mesmo, ele briga. E quero te dizer que hoje eu toco um pedaço da empresa lá com o saque e com a logística. Meus guris da logística estão ali, pediram para me mandar um abraço para eles ali, ó. Os guris da logística estão ali e tudo que ele falou é verdade. E eu vou te dizer mais, Guilherme, o cliente, mesmo sem ter razão, ele não deixa de atender. Ele só tem que sentir que o cliente não é malandro. Que não é má fé. Se o cliente não é malandro, não quer se aproveitar dele, mesmo que ele não tenha razão, ele não deixa de atender o cliente. É verdade. E isso tem várias vezes. Às vezes eu acho assim, poxa, o cara não é... Ele diz assim, não, cara. Mas o cara é um cliente que ele não tá vindo com malandragem, ele já veio aqui na loja, ele podia ter dito um monte de coisa, ele não disse, ele reconheceu. Então esse cliente eu tenho que valorizar. Esse cliente é um cliente vivar. É a mais pura verdade. O Lucas está enlouquecido comigo aqui porque eu tenho que girar, mas eu quero dizer o seguinte, no Instagram, o cara que os caras que o Bruno mais valoriza de toda a Vivar são os da entrega. Porque sempre que tem um caminho das concorrentes, aquela caminhonetinha levando 10, 15, 20 colchões amarrados, expostos ao sol, à chuva e tal. Aí o Bruno diz assim, olha, a entrega da Vivar não é assim, tá aqui o caminhão, é um caminhão baú fechado, vai motorista, vai carregador, vai entregador, o pessoal, não interessa se tiver que subir lá, X escadas, degraus, andares e tal. Então, o pessoal nas redes sociais do Bruno, que ele mais valoriza é o pessoal da entrega, tá? Então... Aí, entrega! Viu? Daqui a pouco eu vou valorizar o Odair, porque a Bárbara diz que o Odair é o meu predileto, né? Então, só de sacanagem os dois vão estar aqui daqui a pouco. Vamos lá, a gente está recebendo de novo, Gabriel, tá? A Bárbara, que é a gerente... Não, daqui a pouco... Cadê a Bárbara? A Bárbara... Te tiraram daqui, não fui eu, tá? Não fui eu. Fica aqui que você vai dar uma palhinha aqui. Fica aqui. É porque o Odair é meu favorito, né? É isso que ela diz? É isso aí. Que ciumeira, tia. Que ciumeira. Ciúme. Ciúme, né? Odair, tudo bem, gerente da Ceará? Lá é o QG mesmo da Vivar, não? É o QG? Sim. Tu não vai arranjar briga com os outros, né? Já existe a briga, não precisa arranjar, não. Com a Bárbara, principalmente. Guilherme, é uma satisfação estar aqui. Realmente, hoje eu sou o gerente da Ceará lá e é um prazer gerenciar a maior loja da rede. Já passei por várias e nesse momento estou lá. E então... Estamos abertos hoje ainda, inclusive, viu? Os clientes da Guaíba. Isso aqui não é merchan, não, Este é vendedor. Este é vendedor, né? Esse aprendeu, né? Muito bom. E quem é a dona Jussara, Gabriel e Bruno? Você sabe que a dona Jussara ela é uma das pessoas mais valiosas que já passou pela nossa empresa. E a saída dela foi uma das coisas mais estranhas e que eu sinto até hoje. E a dona Jussara, ela é unânime na empresa, onde todas as pessoas têm o mesmo sentimento por ela. E eu estou muito contente de tê-la aqui de novo e até brinquei com ela no telefone, dona Jussara, nós precisamos voltar a conversar de novo. E até pintou uma oportunidade, um trabalho, chamei ela, acho que ela vai poder nos ajudar. A dona Jussara é uma pessoa especial também, assim, contemporânea com a dona Alice. Daquelas pessoas que não se existe mais hoje em dia, sabe? Madura, calma, com consciência, que aconselha, que traz a palavra que acrescenta. Enfim, é uma pessoa acima de muita coisa. Vou deixar ela falar aí. Estou muito contente dela estar aqui hoje. Bom dia, prazer tê-la conosco. Então, obrigada, viu? Bom dia. Eu estou super feliz de estar participando desse momento da Vivar, né? Fiquei muito honrada com o convite do seu Bruno e fiquei ouvindo o seu Bruno, né? E passou um filme na seguinte, cabeça, assim, não? Que na verdade eu peguei o final, o resultado dessa batalha dele toda, né? E eu traduzo, né? Eu vejo assim que a experiência é que traz realmente vivência e maturidade para as coisas, né? Escutando ele, me dando conta que tudo isso que ele passou, toda essa batalha dele, redundou numa qualidade, né? Num padrão de exigência que ele tem primeiro para com as pessoas, né? Porque
O Bruno, ele é especialista em pessoas, né, na verdade. Ele tem uma obstinação para fazer a coisa bem feita. Os clientes, né, eu tive muitos depoimentos dos clientes e sempre depoimentos assim que eu me dava conta que tinha a ver assim com essa personalidade, com essa característica do Bruno, de ser obstinado, de ser essa pessoa que ele está sempre buscando coisas diferentes. Quando a gente quer se acomodar, a gente trabalhava com uma linha de produto, diga-se de passagem, excelente, né? E quando eu achava assim, tá tudo bem, não, no dia seguinte não tá mais tudo bem, e ele vem com uma ideia nova, com uma coisa nova, e instiga as pessoas a se engajarem nisso. O Bruno investe horrores em treinamento, né? Sempre eu participei dos melhores treinamentos que dispõe, né, no mercado, para a gente estar sempre afiado, assim, para poder entregar uma coisa positiva, né? E digo assim, eu era da venda, eu comecei vendendo, depois assumi uma loja, depois assumi a agência comercial. E a minha experiência não era só com o pessoal da venda, porque em geral as empresas têm essa preocupação só com o pessoal da venda. A gente ia para passar finais de semana lá no Vila Flor, por exemplo, que não é barato, treinamentos caros, né? E ele levava assim, a menina que limpava o chão, ele levava o pessoal do estoque, ou seja, assim, porque todas essas pessoas têm que pensar Vivar, têm que pensar qualidade, né? Então, assim, passar pela Vivar, primeiro falar de Vivar é falar desse padrão Bruno, né? E depois passar pela Vivar, nunca mais as pessoas ficam iguais. Porque a gente é estirgado assim, a crescer, a não se acomodar. Então foi uma experiência extremamente rica na minha vida, né? Eu tenho o maior respeito pela Vivar, pelos produtos, tudo que a Vivar tem de qualidade tem a ver com essa obstinação assim do Bruno, né? Ele não poupa esforço. Eu, por exemplo, na minha estada com ele, ele fez questão de levar uma equipe inteira, e que eu fiz parte, para os Estados Unidos, para a gente vivenciar uma feira. Ele com todo um cuidado para que a gente pudesse se sentir bem como pessoa, para que a gente pudesse lá também, além de trabalhar, vivenciar as experiências que tem lá, parques, etc. Então ele fez uma programação sempre pensando nas pessoas, né? E eu ficava assim sempre muito confiante de poder entregar um produto para o cliente, porque o Bruno nunca está satisfeito assim com a mola. Tem alguma coisa diferente, ele vai buscar no mercado, tem alguma coisa diferente na espuma, ele vai buscar, e ele está sempre nessa obstinação para entregar qualidade para o cliente, né? E a gente se sente bem, né, de poder trabalhar numa empresa assim. Quando a gente pensa em colchão, você pensa o seguinte, poxa, é uma coisa assim. É só para dormir. É só para dormir. É só para dormir. Né? Que coisa, primeiro que é absurdo isso, só para dormir. A gente passa 8 horas, não deveria passar. E você pensa, poxa, é uma coisa relativamente simples, mas não. E a gente vê justamente isso, né? Toda Vivar, mas na figura do Bruno aqui, essa coisa de sempre melhorar, o que dá para fazer diferente, né? A linha de 2021, quando o Lucas primeiro falou comigo, depois o Gabriel, depois o Bruno, olha, ela vai ser costurada. Eu disse, tá, mas qual é a diferença? Não. Compara com o sapato bom é aquele que não tem cola, sapato bom é costurado, né? A gente vai capitonear o colchão. Cara, o que é capitonear? Não, é aquela agulha, você vai ver lá na loja, a gente vai ver e tal. Mas como é que faz? Tá aqui o vídeo, ó, é assim que monta, finaliza. Então você pensa, poxa, o colchão é uma coisa tão, num primeiro momento, a gente deita e dorme, né? Não é uma televisão com uma tela de LED, não sei o que, um carro que tem 20 airbags. Mas não, dá para mudar, dá para incrementar, dá para melhorar, e essa inquietação eu acho uma coisa fantástica. Acho que tu resumiu muito bem. É mais ou menos isso. Eu aprendi um pouquinho, né? Eu certamente não sei o que a dona Jussara sabe, né? É mais ou menos por aí. Exatamente, né? E eu sempre observava isso, né? Que ele nunca estava satisfeito com o que tinha, né? Sempre estava buscando mais, né? E o importante, assim, o foco é que o cliente ganhe. E bem como você falou, às vezes a pessoa pensa, colchão é tudo igual. O Bruno tem um jeito diferente de vender, né? Eu aprendi um jeito diferente. Quando eu fui para lá, para Vivar, né? Eu achava que eu sabia vender, né? E eu aprendi um jeito diferente. O Bruno, ele, além de demonstrar o produto, né? Ele tem um colchão aberto, onde o cliente sabe o que tem dentro do colchão,
né? Essa obstinação pela qualidade e pela garantia de entregar, de seriedade, assim, com o produto, né? As nossas bases, enfim, ele sempre chamava 5, 6 pessoas para subir na base, pular na base, para poder passar essa ideia da qualidade que o produto tem, da resistência que o produto tem. Não né? é da boca para fora, ou seja, vamos mostrar e provar por A mais B que a gente está vendendo qualidade, a gente está vendendo resistência, a gente está vendendo durabilidade, né? Então é muito bacana. Isso aí. Tu tá com esperança de falar agora, Gabriel? Como é que é, ô Guilherme? Desculpa. Rapidinho, assim, tipo 30 segundos para não tomar o nosso tempo. Eu só quero deixar também aqui. O Odair falou pouco também, viu? Eu só quero deixar de dizer aqui que, claro, que todos nós percebemos que com a saída da dona Jussara da empresa, a gente perdeu bastante coisas. E a gente sente muita falta dela. Eu preciso deixar esse registro aqui. Inclusive o nível caiu também, viu? Eu não escuto por causa do som. Gabriel, te defende, Gabriel. Repete pra mim, porque eu não escuto mesmo por causa do áudio. Passa pro próximo. Gabriel, cadê a Bárbara? Bárbara, dá um alô aqui, ó. Eu tô te dando o microfone, então você só vai falar coisa boa de mim. 30 segundos pra falar bem de mim. O que você tem a dizer? Eu não sou. Se fala mal, eu tiro o microfone. Você não acha que eu sou louca de falar mal, né? Quero sair viva daqui. Acabou comigo! Léo, tu não vai mais falar, porque tu sai daqui. Tu vê o que é um vendedor habilidoso, ô Guilherme? Ele faz o elogio. Elogiando. Entendeu? É habilidade. Como é que eu não vou falar bem? Se eu não falar, eu não saio viva. Mas tu enlouqueceu, né? Seu Bruno. No microfone. Pode falar. Eu posso contar um testemunho? Assim, A senhora gostaria de assumir a loja da Quintino? Dá o testemunho. Na verdade, assim, quando eu tinha uma empresa já com 30 anos, aí eu fali, né? E daí eu fiquei numa situação muito difícil no mercado, né? Inclusive me deparei com a questão, inclusive, da idade para arranjar trabalho. E eu conhecia Vivar por pessoas, clientes, enfim, amigos meus que usavam colchão Vivar. E fiquei sabendo, assim, que um vendedor da Vivar ganhava bem, né? E eu pensei, bom, eu preciso trabalhar, eu preciso que vocês me aceitarem, eu vou trabalhar de vendedora, vou desconsiderar toda a minha história, eu preciso de recurso, né? E daí eu bati lá na Vivar e comecei a trabalhar no dia seguinte, né? E eu fui trabalhar de vendedora lá na loja do Country, e eu moro no Morro São Caetano. Quem sabe que ali não tem condução, fica 2 quilômetros para pegar uma condução, né? E eu estava atravessando momentos muito difíceis, perdi carro, perdi tudo, enfim. E daí eu estava assim há 3 meses na Vivar, trabalhando com vendas. Foi uma experiência pessoal muito incrível, né? E um dia a gente participou de um treinamento e o gerente da época, ele foi nos levar os funcionários em casa, que o Bruno colocou, enfim, que deixaria todo mundo em casa. E ele ficou preocupado, assim, da distância que eu caminhava, né, para pegar a condução para ir para o trabalho naquela época. E o Bruno, que nem me conhecia, ou seja, só tinha sido apresentada e tudo mais, né, eu era uma mera vendedora lá na loja do Country, e ele tinha um carro na empresa, aqui na Sertório, e ele me ligou e me disse: olha, dona Jussara, eu fiquei sabendo que a senhora tem uma dificuldade aí de locomoção. A senhora, eu lhe empresto, eu tenho um carro lá, que eu lhe empresto esse carro para a senhora, até que a senhora possa comprar um carro. Eu disse: não, eu agradeço, mas realmente não quero, vou me programar, né, para comprar um carro, né, estou numa fase de refazer a minha vida e tudo mais. Daí daqui a um pouco ele me ligou e me disse: então me faça uma proposta para comprar o carro. Aí eu falei: mas eu não tenho condições, seu Bruno, no momento o carro é novo, né, o carro tinha 2 anos de uso, e eu disse: eu não teria condições, se o senhor for para o mercado, o senhor vai vender esse carro pelo preço da FIP e tudo mais, né? E ele me disse: não fale, me diga uma proposta. E aí ele deu um grito bem grande comigo, falou: faz uma proposta que possa e pronto. Ele quase, né? Não grita, né? Aí eu falei com meu filho e a gente propôs dar um valor irrisório, assim, de entrada, né? Irrisório, mas muito melhor do que o Gabriel propôs pra mim pra comprar outro carro. Guilherme, tu viu que ele tá chateado comigo aí, a gente tem que descobrir o porquê depois. É uma coisa mal resolvida entre vocês aí. E aí vocês daí ele, quando eu falei pra ele: olha, seu Bruno, tô constrangido, mas o que a gente tá podendo no momento é isso, o senhor me obrigou a fazer uma proposta. E ele falou: a senhora vai lá e busque o carro é seu. Então, assim, o Bruno não me conhecia. Eu tinha um histórico todo, né? Mas ele não me conhecia. Então, quando eu digo assim,
assim, ó, de que ele quer resolver o problema das pessoas, é da mesma forma assim que eu vi muitas vezes ele parar o carro dele, a Mercedes dele ali na Ceará, com a Sertório, às vezes debaixo de chuva, para quando ele via que tinha assim uma pessoa às vezes com um carro velho caindo aos pedaços, que parava no meio da rua, ele nunca hesitou em descer do carro e ir lá empurrar e levar a pessoa para um lugar seguro e providenciar o socorro, né? Então essa postura do Bruno, esse ensinamento, né, que ele tem, que ele nos passou sempre, é uma coisa grandiosa, uma coisa única dele mesmo. Eu vou só fazer um comentário, muito legal escutar isso da dona Jussara. E na vida da dona Jussara, a gente é muito mais frustrado com essas atitudes do que beneficiado ou reconhecido. Eu fiz o que eu fiz pela senhora para boa parte das pessoas que convivem comigo, só que esse reconhecimento que a senhora tem, essa retribuição que a senhora tem, ela não volta, e essas outras pessoas se sentem de que se deram bem, foram beneficiadas e se aproximam da pessoa para continuar sendo beneficiada e não para retribuir. E quando você percebe isso, a frustração é muito grande, porque na vida, quando você dá uma coisa, o material, você não quer o material de volta. Você pode vir o carinho, você pode vir o amor, você pode vir a consideração, a gratidão em outra moeda. Se a pessoa não tem a mesma ferramenta, ela dá em outra ferramenta. Mas isso, em mais de 90% dos casos, não acontecem. As pessoas querem continuar se aproveitando dos benefícios que vocês dão. E aí vem a frustração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ainda assim vale a pena. Vale a pena todas as minhas frustrações para pessoas que eu acabei ajudando e sendo gratos, como a dona Jussara, mesmo sendo a minha minoria a reconhecer, vale a pena ser assim. É verdade. Se eu puder colaborar, né, e aí eu vou trazer para a questão comercial, que é o seguinte: essa filosofia é uma filosofia de vida. Como é que tu traduz isso na questão? Tem muito cara que está escutando a história da Vivar, está achando super interessante, super bacana, tem a oportunidade de saber mais sobre o dono da empresa, tem biografias que se escrevem sobre donos de empresas, né? As pessoas querem saber, mas o que isso se traduz na Vivar? O que isso se traduz na parte comercial da Vivar? Cara, se traduz nisso, literalmente, em se fazer um serviço que atenda as pessoas. Quando a gente adotou a postura na Vivar de ter um único colchão, entender que isso está ligado à saúde, o posicionamento de treinamento de equipe de Vivar, que a gente entende que venda sim é importante. Eu estou me fazendo sinal aqui, eu vou parar, tá? É porque tem um convidado ilustre na linha, ele tá longe. Então tá, depois eu sigo, vai lá. Vou mandar um abraço pro alemão von Mitzen, que disse que em 2004 deu uma palestra para a equipe de vendas da Vivar, o Olídio Volpato, e ele disse: olha, um time de altíssimo nível, já tem alguns bons anos isso. Ô Bruno, bota o fone, eu quero que tu dê as boas-vindas para quem tá na linha conosco, que não pôde estar aqui hoje, uma série de compromissos, mas quem é que tá na linha conosco? Tá na linha um cara que eu vou falar para ele não mentir, contar a verdade. Hoje ele tá lá em cima e não tenha vergonha de dizer da onde que ele veio e quem que ajudou ele. Nada mais, nada menos do que Fabrício Verdun, nosso cavalo. Bom dia, meu caro. E aí, pessoal, estou muito feliz aí de fazer parte desses 20 anos da Vivar. Queria agradecer muito ao Bruno aí por todos esses anos, né? Eu durmo com a Vivar há 20 anos, imagina, né? Deus, não com o Bruno, com a Vivar. Explica, rapaz. Escuta, nosso multicampeão de MMA, né? Uma figura querida de todos. O Bruno, eu fiquei sabendo uma história que vocês lutavam juntos. Tu batia muito no Bruno, Verdun? Tá louco? Naquela época eu escovava ele de cima pra baixo, ele pedia pra me parar, rapaz. Pior que naquela época era ruim mesmo, né? O Bruno sempre foi peso pesado, né? Então naquela época no comecinho, realmente ele era melhor, né? Mas depois, passou 3 meses, eu já espancava ele já. Escuta, Verdun, tu que conhece o Bruno há tanto tempo, o pessoal contou muita história aqui, a gente chegou a se emocionar. Fala um pouquinho dessa figura que é o Bruno, que não tem como dissociar da Vivar também para nós. Traz o teu relato, o teu depoimento, te peço isso. Sim, eu posso falar um pouquinho de tudo, né? Porque realmente a Vivar me ajudou muito, e o mais legal de tudo, que eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, óbvio, né? Mas quando eu era começo de carreira, é muito difícil a uma empresa, algum patrocinador acreditar em ti, né? Muito, muito difícil. Até hoje tem isso, né? Que os atletas têm essa dificuldade de conseguir um patrocínio, pelo fato de estar começando. E lá atrás o Bruno já acreditava em mim, já tinha uma amizade, né? E ele
uma vez eu estava procurando, né, uma cama, alguma coisa, entrei em contato com o Mário Reis, que é outro campeão do Sul também. O Mário Reis todo mundo conhece. Fera. Né, campeão de jiu-jitsu, fera demais, e me apresentou o Bruno, né? E aí eu falando com o Bruno, não, Verdun, vem cá, me chamou na loja dele, e Verdun, escolhe. Eu falei, como assim, Bruno? Como assim escolhe? Não, Verdun, escolhe a tua cama que tu quer dormir, porque tu precisa dormir bem. Tu precisa, como um atleta, mesmo no início de carreira, tu tem que dormir bem. E eu fiquei, será que esse cara tá falando sério? Ele tá brincando comigo, eu acho que ele tá brincando, né? Aí, como eu sou na humilde mesmo, eu fui na mais cara. Aí escolhi uma cama muito boa, fiquei com essa cama, acho que 10, 12 anos ou mais, assim, enquanto eu morava no Brasil, e sempre me apoiando. A gente trocou o telefone, Verdun, se você precisar de alguma coisa, me avisa, que eu vou estar te apoiando sempre. Então eu tinha um prazer de botar e falar sempre da Avivar, porque realmente fez muita diferença naquele momento que eu tinha que descansar de verdade mesmo, né? Para quem não sabe, né, em primeira mão aqui, eu sou sonâmbulo, né, meu nível 10 de sonambulismo, e claro que dormindo com a Avivar diminuiu bastante, né, porque eu fui nos médicos e tudo isso, e eles falaram, não, realmente o teu sonambulismo está menos porque tu está dormindo bem. Eles não falaram assim, pela cama, falaram assim, não, mas falaram que tu está dormindo bem. Por que tu está dormindo bem? E eu me lembrei, né, é realmente pela cama. E fez a diferença em toda a minha vida, né, até hoje, morei nos Estados Unidos por muito tempo. Voltei pro Brasil, primeira coisa que eu cheguei no Brasil agora, depois de 13 anos nos Estados Unidos, falei, Bruno, eu já sei, o que tu quer? Já sabe, né? Vem aqui na loja em Porto Alegre e eu vou te conceder as camas, todas que tu precisa, pra ti, pra tua esposa, pra tuas filhas, até pro hóspede que vai estar na tua cama, eu vou ter a cama no hóspede também. Aí fez aquela compra, né? Aquela compra bem boa, né? Aquele descontão de 90%. E você sabe que o Fabrício, todas as lutas dele, ele sempre me convidou, e infelizmente teve o negócio da pandemia, teve o meu filho, a empresa, o Fabrício sempre colocou à disposição de eu ir nas lutas dele, ficar com ele no vestiário, acompanhar ele. E, infelizmente eu não realizei esse desejo, mas não existe desejo maior do que ser amigo desse cara. Aquilo que eu falei do Léo, que eu cuido do Léo e o Léo cuida de mim, eu me preocupo. O Fabrício, ele vai na minha loja e ele quer pagar. E eu falei, não, Fabrício, não. E aí ele foi lá, insistiu tanto que ele pagou. E aí teve um colchão, por último, que ele acabou esquecendo. E aí eu mandei entregar depois. E aí ele, tenho que te pagar o teu colchão. Eu falei, mas eu não vou receber, mas eu vou pagar, mas eu não vou receber, mas eu vou pagar. Então, quando a relação que você tem respeito, carinho, e isso é um equilíbrio. Quando você tem um malandro do outro lado, essa conta não fecha. Então, por isso que eu me dou tão bem com esse cara, admiro. Se a minha vida tem alguma coisinha de superação, imagina a desse cara que se criou ali, jogando futebol de pé descalço no parcão, fazendo tudo que vocês imaginam menos um pouco. Tá aí, venceu na vida e é reconhecido no mundo inteiro. É verdade. Dorme num Vivar. É verdade. É legal isso, né, do atleta, especialmente em início de carreira, e no Brasil, tirando o futebol, as outras modalidades carecem muitas vezes de apoio, né? É bacana esse reconhecimento. Esse cara me viu em Los Angeles, eu ia passar um dia em Los Angeles, ele viu que eu fiz um check-in, falou que se eu não fosse na casa dele com a minha família comer um churrasco, eu ia ser surrado. Eu parecia o campeão mundial e ele parecia o sei lá quem. O aspirante. Verdun, muito obrigado pelo teu depoimento e siga nessa trajetória de sucesso aí, meu caro. Eu que agradeço, né? Eu sempre digo nas minhas lutas, e tenho orgulho realmente, né? Eu falo, tenho orgulho de ser brasileiro e orgulho de ser gaúcho, né? A Rádio Guaíba também há anos, né? Desde pequeno eu escuto a rádio, meu pai escutava muito, eu estava sempre junto. Queria agradecer a todos vocês. Bruno, muito obrigado pela oportunidade de poder falar, um orgulho da Avivar, né? Todos esses anos, agora acho que todo mundo pode saber, não vai ter muita gente, né? Todo mundo sabe que a gente dorme junto há tempão já, né? Sabe disso. Muito bom. Valeu, Verdun. Meu caro Bruno, a gente já explodiu o relógio, mas eu quero 2 minutos para tu contar para os nossos ouvintes onde é que a gente está e o que esse espaço vai abrigar. Mais uma vez, com a ajuda do Leonardo, esse pavilhão aqui na verdade é do Leonardo, ainda não é meu, mas ele me prometeu passar para mim. E aqui que vai ser a nossa futura fábrica,
vai iniciar com depósito, a gente vai começar devagarinho, eu tenho que conversar ainda com a Flex, que é meu fornecedor, não vou tomar nenhuma atitude por baixo dos panos, nós vamos parar devagarinho com eles, vamos iniciar como gente grande, gente honesta, como vai ficar bom para Flex aos poucos, e nós sim, eu quero realizar o meu sonho de ter a minha fábrica como eu sempre tive. Tá? E nós vamos, e aí sim, nosso produto ainda vai melhorar ainda mais de qualidade e não vai aumentar no preço. E qualquer pessoa que reclamar do colchão, nós vamos ter a condição de pegar ele num dia de manhã, se tiver problema, entregar no dia de tarde, tá? E 100% da mercadoria vai vir de fora. Eu não quero deixar de falar aqui e agradecer demais. Nós estamos aqui hoje por causa de algumas pessoas. Essas pessoas se chamam a Mari, famosa Mari, cadê ela? Cadê a Mari? A Mari tá ali. Tá lá a Mari, ó. A Juliana veio ontem, anteontem, a Mari veio hoje, elas que organizaram tudo isso aqui, tá? Cara, tudo que vocês estão vendo foram essas duas meninas que fizeram. O Lucas dispensa de comentário, o Gabriel não fez nada e é muito amor. E esse que é o problema de ser amigo aí só sobra pra ele. Tá? O pessoal da logística se grudou nisso aqui, olha, que nem carrapato em vaca pra usar uma expressão que o Gabriel, que é pecuarista, né? Cara, os caras tudo isso aqui tá um brinco, foi por causa, vou falar o nome deles lá, o Maicton, o Marcelo, que é o nosso zelador aqui, o William, o Lucas e o Luciano é novo. E eu sou dislexo, hein, Luciano? Tá? Meu sogro, parceiro, todos vocês que estão aqui, equipe de vendas, 20 anos de Vivar, eu tô muito feliz. Eu tô esquecendo de alguém? Do Luca? O Luca não, o Luca nem veio ontem aqui. Veio sexta? Então tá, o Luca. Não, o Luca é ponta firme. O que você pedir pra ele, tem que pedir 3 vezes, mas ele vai lá e faz. Tá? O Lucas está dizendo para descrever bem. O Lucas é o que trabalha, o Lucas é o que faz de conta. O Lucas, eu só estou dizendo o que ele me pediu. Olha aí, ó. Não. O Lucas é o gestor aqui de tudo. O Lucas é meu fiel escudeiro cunhado. É o do carro, aquele com os objetos estranhos, não? É isso aí. O Lucas. E eu acho que agradecer aqui a minha esposa, que não chegou no horário que eu pedi, mas filho, criança, né, meu amor? Acordou tarde, né? Na verdade, quem acordou tarde foi ela, botou a culpa no filho. Ela não dormiu. Gente, quero agradecer a todos aqui que estão aqui. Não dá pra falar o nome. Olha quem chegou lá, o Ico. O Ico Thomas, um amigo tá aí, ó. Olha aqui, grande cão. Não, grande não. Pequeno grande Ico. Isso aí. Que não veio de pijama, é uma Ico. grande pessoa, Guilherme, mais uma vez você que é uma pessoa especial, assim como o Ico. Agradecer a todos vocês aí, de verdade, não tenho palavras para mostrar o quanto eu tô satisfeito, feliz com esse momento. E Gabi, tudo isso a gente só brinca com quem a gente tem intimidade, cara, e a gente gosta. Tu é meu irmão e não precisa nem dizer isso. O Bruno é meu amigo de anos, cara. É da família de verdade, não é da boca pra fora. Guilherme, e o Odair tá faceiro que vai sair o depósito de lá, ele vai ganhar uma loja nova, né? Já falaram mal de mim, vai. Não, deixa eu falar assim, aí, passados 10 anos de experiência na Vivar, agora como gerente, eu tenho um prazer, uma satisfação tão grande quando entra um colega novo que inicia nas vendas e é tão complicado, a gente sabe, e poder de alguma forma conseguir replicar o que eu aprendi com o seu Bruno, porque o que eu devo, do que eu conheço de vendas, eu sou fã, falo para todos eles e eu sou imensamente satisfeito em relação a isso. Cara, rapidinho aí, ó, Falcão Bet, os antigos, Estela tá ali, a Grace, fiel escudeira, saiu, sentiu que não era, que o negócio era ficar na Vivar e voltou, a Gracinha, aí a Bárbara, a Renata tá aí, a equipe do background, da limpeza, que leva cafezinho maravilhoso pra mim, a dona Rose e a cadê a Angélica sumiu, então não vou mandar abraço. Tá lá, ó. Tá, o Thiago do background do Lucas lá, todo mundo, ali ó, tá levantando os braços lá, o Diego, quem não falei, levanta a mão aí, ali, a dona Fábio, é isso aí. Rodrigo. Foi todo mundo.
Ali, ó, quem é? A Tamaíra, a Tamarina, a Tamarida. Acertei o nome dela. Algum desses. Tamaira, beijo. Eu sou amigo de vocês, tá? Mas em nome da Guaíba, quero dar os parabéns pelos 20 anos, que venham mais 20, 40, 60, 80, 100. Todo o sucesso e toda a sorte do mundo nessa empreitada aqui que se inicia. E eu vou encerrar pedindo uma salva de palmas para todo mundo que tá aqui, tá? 20 anos da Vivar, valeu, pessoal. Parabéns. A gente fica por aqui nesse Companhia Inteligente Especial. Vem aí a programação esportiva. Não vou falar de Grêmio, tá? Tá um horror o Grêmio. Mas vamos lá, sorte ao Tricolor, sorte ao Inter, e a gente se despede desejando a todos um ótimo domingo. Tchau!